Sejam bem-vindos a mais um podcast Ouse Ser Plena. Um tempo muito especial para a sua vida. Eu sou a pastora Carla Antoniassi, líder do ministério aqui da Igrejada, junto com o pastor Luiz Antoniassi. Nós lideramos esse ministério com muito amor. Sou terapeuta familiar e hoje nós vamos de uma forma muito especial, junto com uma convidada incrível que ela vai se apresentar aqui para vocês. Ela é terapeuta, sexóloga, líder e ela vai falar mais algumas coisas que ela faz aqui, a Gisele. E vai ser um tempo muito especial. Mulher, aprenda, viva esse tempo de relacionamento conjugal à luz da palavra de Deus. É o que nós vamos conversar aqui hoje. Relacionamento no seu casamento, na sua vida, na sua família. E a Gisele vai acrescentar muito na sua vida. Então, Gisele, seja bem-vinda a este lugar, pastora. a esse tempo. É com muita alegria que eu te recebo aqui. Gente, ela é incrível, ela já esteve aqui na nossa igreja, já ministrou aqui um workshop sobre sexualidade, foi incrível, já esteve nas nossas imersões. Então, se apresenta para o pessoal. Bom, meu nome é Gisele Roncoleta, esse sobrenome é uma benção, ninguém acerta. Sou psicanalista cristã, terapeuta de casais, né? Não atendo crianças, só essa área de adulto mesmo. E também sou líder de casais na igreja, onde eu sirvo, junto com meu esposo. E tenho uma livraria, né, na minha cidade, onde até a pastora e o pastor colocou o livro deles, muito bom, né? Propósito, né, pastora? Sim. E é um prazer estar aqui, é uma honra poder servir vocês mais uma vez, né? E eu falo que Deus une propósito, né? E não pessoas. E pessoas são pontes na nossa vida, né? Que sempre vai nos levar para onde o Senhor quer. Então é uma honra, eu agradeço a Deus, né, pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez, agradeço a vocês pela confiança no meu trabalho, na minha pessoa, e é isso, pastor, eu estou aqui para responder as perguntas. Vamos lá. Gente, eu fiz um roteiro aqui de perguntas. Ai. Vamos lá. Porque vai ser um tempo muito especial. A gente trabalha na clínica, né, atendendo pessoas, mas nós temos um ministério cristão, Sim. também dentro da igreja. E a gente tenta casar isso, né, Gi? Sim. Bom, só abrindo um parênteses, né? Sou casada há 18 anos, tenho uma experiência, assim, não só na área terapêutica, mas vivida, né, nessa relacionamento, matrimônio, antes e depois de Cristo. Existe uma Gisele e um Eliel antes e depois de Cristo. Então, a hora que a senhora mandou o tema lá, eu falei, meu Deus, né? Vamos pra cima. Tem um casal de filhos, a Sara de 4 anos e o Breno de 16. E é isso. Deixa eu falar também, né? Porque às vezes a pessoa chega aqui e não sabe. Eu também tenho 2 filhos. O Jonathan já é casado, 23 aninhos. O Juan vai fazer 14 agora em março. Sim. Sabe quantos anos eu vou fazer de casar? 30 esse ano. Olha, que bem. É muito tempo. É muito bom. E é muito bom, né? E é uma experiência maravilhosa viver tanto tempo com a mesma pessoa. Sim. Desafiador. Maravilhoso. Eu falo que esses dias eu ouvi uma pessoa que eu sigo aí na internet e ela falou que uma mulher muito sábia, assim, a Tânia Teresa, sabe? E ela falou que pessoas são como os lixas na nossa vida, né? Que serve para nos alinhar. E aí eu falei, olha, o senhor colocou meu esposo para me alinhar. Já vou usar essa expressão. Então é como lixa mesmo. Como lixos, né, na nossa vida. Então, eu quero fazer uma pergunta aqui. Para nós pensarmos. Não é um debate, nada, mas para nós pensarmos e ajudarmos essas mulheres que estão vendo esse podcast, que às vezes estão com dificuldade no seu casamento, não sabe. O que a gente ouve muito, eu acredito que você também, Gi, eu quero fazer alguma coisa, eu quero mudar, mas não sei como. Então, eu pensei algo assim. Como entender o papel de cada um? Homem, mulher, esposa, pai, mãe, dentro do relacionamento com o seu cônjuge, com a sua família, à luz da palavra de Deus. Porque muitas pessoas querem fazer alguma coisa, só que não sabem que caminho. E o que a Bíblia diz para nós? Qual o papel de cada um? Eu
acredito assim, pastor, e é uma pergunta que sempre vem, né? Como? Eu acho que a gente precisa se conhecer, né? A palavra mesmo diz: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Aí tem a verdade da palavra, porque ela nos liberta, ela nos cura, e a gente precisa saber quem nós somos nele, né? Para ele e por ele. Mas o autoconhecimento dos nossos traumas, não tem como não unir as duas coisas, é meio que impossível, né? Então, assim, muitas mulheres e muitos homens trazem para o relacionamento coisas que viveu na sua família. Cultura, a forma de pensar, de agir, e isso tem que ser mudado. Quando a palavra diz assim, que quando a gente casa, a gente precisa deixar a nossa família familiar, pai e mãe, e fazer uma nova família. Então, quer dizer, é começar do zero. De novo, é construir, é entender. E algo assim que eu acho muito importante, né? No namoro, né? Eu falo para vocês que estão namorando, que estão noivos aí, que pretendem se casar, não esconder nada, sabe? Eu acho que a gente precisa ir para um relacionamento tão sério como um casamento, que é uma aliança, né? Falo assim, eu olho assim para minha aliança, ela não tem uma emenda, né, pastores? Se vocês verem, não existe uma emenda. E assim é o nosso casamento, né? Então, antes de ir para um relacionamento tão sério, que é o matrimônio, que é o leito do casal e tudo mais, é a gente ser verdadeiro com o nosso noivo, o nosso namorado, né, para não ter complicações. Pastor, eu falo por mim, eu vim de um lar muito disfuncional, eu amo meus pais, eu honro a vida deles, não é uma desonra, né, contar isso, porque eles já sabem do meu trabalho, mas eu vim de um lar muito difícil, é um lar onde os pais brigavam demais, né, até muitas brigas eu que separei, eu era mais velha, tenho um irmão mais novo, de 4 anos, e eu trouxe isso para o meu relacionamento. E é inconsciente. Algumas atitudes que eu tinha dentro do meu relacionamento era daquilo que eu carregava no inconsciente. E aí eu trazia e não entendia por quê. Vem a pergunta, mas como fazer? Por que eu ajo assim? As clientes, eu não entendo, sabe? Aí a gente vai cavalgando, eu falo que a gente cavalga, né, no cliente, e vai ali descobrindo aonde estão esses pontos que nem eles não sabem de onde vem. Então, muitas vezes, pastora, vem de traumas, não, a maioria das vezes vem de traumas vividos, né? Lá na família, na infância, na primeira infância, na segunda infância, que eles trouxeram para o relacionamento. E ali acaba, porque é uma vivência dia a dia, né? O casamento, a gente, não é algo assim, um namoro, eu falo assim, você briga, você vai para tua casa. E quando você está casado? Né? Não tem jeito, você vai dormir na mesma cama, né? A gente não pode dormir separado, a Bíblia nos ensina isso, porque a hora que você se separa ali, entra na parte espiritual, fica pior. Não deixe que a ira venha sobre a gente no outro dia, né? A palavra também não lembro agora, não recordo o versículo, mas a gente não pode deixar que a ira domine a nossa noite. A gente precisa dormir bem, né? Ali, mesmo não querendo, e isso é difícil. Quantas vezes você ali, atende né? muitos casais com esse problema? Sim, muitos. Orgulho, né, pastor? Orgulho é uma coisa que mata, né, o ser humano. Orgulho é assim, infelizmente, chega a doer meu coração quando eu vejo casais que têm um lindo propósito, sabe? Que eu vejo, eu tô com um casal, inclusive, vários, mas esse daí eu vejo, é nítido. O orgulho, sabe? É aquele cabo de guerra, né? Eu puxo não daqui, quer ceder, não né? quer ceder, porque o problema é a outra. Não. Gente, uma vez, posso contar, pastora? Pode, com certeza. Uma vez eu estava discutindo com meu marido, já terapeuta, cuidando de casais, tudo. E eu acho que eu estava de TPM, né? Porque eu tenho bastante. Isso também afeta bastante. E aquele dia... É um tópico pra gente falar, então, pra essa mulherada aí. Nossa, gente, eu sofro, eu não sei vocês, mas eu sofro demais. Eu procurei meu médico, já fui endócrino, no meu ginecologista. Os meus hormônios estão tudo certo, então eu tenho que tratar as minhas emoções, né? Ali, entender que aquele tempo eu não tô bem. E não... Porque, assim, eu não sei você, pastora, mas eu me cobro muito de estar bem todos os dias. Sabe? Eu preciso estar bem, porque nós somos o papel do Espírito Santo na nossa casa, a mulher. Ela que faz o ambiente. O dia que você não tá bem, nada fica bem. A comida não fica boa, os filhos vão reagir da forma que a gente tá ali, né? Então, hoje eu aprendi a lidar e aprendi a me respeitar. Olha, eu não tô bem, eu sento com eles. Sim, eu vou dormir mais cedo, não é com vocês, né? Eu vou orar, eu não tô bem, né? Então, eu entendi. Porque essa autocobrança, eu vejo que a autocobrança
principalmente no tempo que nós estamos vivendo, sobre a mulher, ela tem sido gigante, Exatamente. assustadora e tem destruído muitas mulheres. Porque a gente quer, vou usar uma palavra forte, mas acho que é isso. A gente quer ser muitas vezes perfeito o tempo inteiro. E não é possível, né, gente? Não tem como. Tem dia que não vai tem dar. como. A gente vai ficar em falha. Não tem como. Fica. E o problema não acho que com as outras pessoas, é com a gente mesmo. Uhum. Eu também sou uma pessoa que me cobro demais. Sim. Mas eu tenho aprendido algo fantástico. Tem dia que vou cobrar menos. E eu tenho tentado. E tenho conseguido fazer menos cobrança. Sim. E eu cobro como profissional, me cobro como mãe, me cobro como esposa, me cobro como pastora. E é um fardo, muitas vezes. Sim. Eu estava até comentando antes de começar aqui que o ano passado eu fui numa conferência. E uma cobrança que eu tinha de querer fazer mais por Deus, querer ser perfeita praticamente. E eu falava assim, eu não quero fazer a obra de Deus sem Deus. Eu não quero fazer a obra de Deus sem Deus. E eu pareço que eu estava fazendo sem Deus, porque eu queria atingir um nível que eu não tinha conseguido. Sim. E quando eu cheguei nessa conferência, uma das primeiras ministrações, a pessoa que estava ministrando falou para mim, você que está pensando que está fazendo a obra de Deus sem Deus, não é verdade. Você não está atingindo o seu nível, porque Deus está no que você está fazendo. Nossa, que lindo, pastor. Então essa autocobrança, ela é perigosa. É porque você fica doente, né? Mentalmente, seu cérebro não para, não descansa. Você não dorme, você põe a cabeça no travesseiro, mas cadê o sono? Até dorme, mas sonha, começa a ter vários sonhos descansa. ali. Você não descansa a mente, eu acho perigoso. Sobre a questão do meu esposo, esse dia, né, que aconteceu, só voltando nesse testemunho, que eu acho importante, sabe? Tem da queda de braço, né? E ele, gente, temperamento é tudo, né, pastora? É tão importante a gente conhecer, por isso que eu falo autoconhecimento, sabe? Bíblico e também o intelectual, de quem nós somos, mente, alma, espírito, porque a gente somos três, né? Corpo, alma e espírito. Então, os três têm que estar alinhado ali para poder andar, né? E, enfim, e aí a gente discutiu, mas não lembro o motivo agora. E ele falou assim, olhou para mim pela primeira vez, meu esposo é colérico. Não é normal de um colérico isso. Eu sou sanguínea e tenho um pezinho no colérico, pastor. E ele é colérico com fleumático. Nesse dia, né, o Espírito Santo tomou conta e aquele fleumático veio ali. Ele falou assim pra mim, amor, me abraçou. Não tem ninguém certo aqui, desse jeito. Nem errado. Vamos orar? Tá tudo bem. Nossa, aquela hora ele me desmoronou, pastora. Ele nunca fez isso. Acho que faz uns 2 anos, vamos dizer que em 16 anos de casado, é a primeira vez que apaziguou uma confusão, que ia virar uma confusão, na verdade, era uma discussão que estava indo para um caminho não legal, né? A gente se magoar, tal, ali. E ele falou, não tem. Isso até hoje eu guardei. Porque, assim, veio aquela mansidão, né, de Deus ali naquele momento. E ele agiu como um sacerdote ali, né, de prover aquilo que a gente estava precisando naquele momento. Ele me abraçou. E como se fosse Deus, eu senti Deus ali naquele momento, sabe? Me abraçando, tipo, calma, filha, tá tudo bem. Né? E isso tem raízes. Né? Isso tem raízes na rejeição, isso tem raízes no abandono, isso tem raízes em várias coisas. Então, assim, nós como mulheres, nós somos muita emoção. Né? E a gente muitas vezes age na emoção. E essa, acredito eu, que é uma luta contínua nossa, né? O homem, ele é mais razão, só que ele também luta com a razão dele. Que aí, por isso que é importante o equilíbrio, né? Espírito, corpo, alma e espírito. Nunca deixar as nossas emoções dominar e também a parte do razão, né? Daquela questão do homem colérico mesmo, da cólera, que vai pra cima, né? Que não deixa de ser uma emoção também, né? A raiva, por exemplo, que é uma emoção, né, pastora? O que eu acho fantástico nos temperamentos é que uma coisa é quando, por exemplo, no caso do colérico, é ele ser colérico. Uma coisa é quando o colérico ele é convertido. E ele não deixa de ser colérico. Porém, eu sempre vejo assim, todos os temperamentos têm as qualidades e vamos dizer uma palavra assim, os defeitos. Sim. Aquilo que muitas vezes não é legal. Quando a pessoa se converte, sendo homem ou mulher, eu vejo que ele diminui
aquelas coisas que não são tão agradáveis do temperamento e ele potencializa o que é bom. Uhum. É a que a gente costuma dizer aqui, para mim, nos treinamentos que eu faço, pega o lado bom Uhum. e faz ele frutificar. Sim. Aí os defeitos vão continuar, mas eles vão ser tão pequenos perto daquilo que ele é bom, Sim. que o colérico tem uma força, Tem uma nossa, capacidade, sim. tem uma liderança E fenomenal. garra. Eu sei porque o meu marido também é. Não para por nada. Meu marido tá doente, tá lá. Vou trabalhar, né? Você imagina um colérico, Uhum. uma pessoa como eu, que sou mais Tranquilo. tranquila, mais usando as minhas emoções. Uma época eu entrei em crise por conta disso. Eu falo, gente, como que pode 2 pessoas ser tão diferentes? Sim. Aí é onde Deus fala, É a lixa, pastora. a lixa e entra no equilíbrio. Isso ficou na minha cabeça, é a lixa. Sabe, até falar para essas mulheres que estão nos vendo, eu sei que, eu estou falando mulheres, eu sei que tem mais homens também que nos assistem, mas fica essa dica, de repente você acha que não está certo o teu relacionamento, que você é muito diferente do teu esposo, tem um equilíbrio de Deus aí. Sim. Sim. Tem um equilíbrio. E a gente precisa entender esse equilíbrio para fazer o relacionamento Sim. dar certo. Eu sou melancólica. Sim. É o oposto, né? É o oposto, praticamente. Imagine colérico com melancólico que não vira. E ainda tem a parte da secura, né? Do melancólico também, né? Que aí deve travar com o colérico ali. E por isso que eu falo, a gente não pode se apegar nisso, né, pastora? Tem que ter o temperamento transformado mesmo, né? Porque senão... Vou fazer 30 anos de casada. Às vezes eu falo, meu Deus, como que a gente conseguiu? Sim. Aí eu vejo a graça de Deus, Sim. tantos fatores envolvidos, né? Sim, E tem que querer. Sim. Porque quantas vezes a gente também pensa em desistir? Mas não é simplesmente desistir. Então, não desista do seu relacionamento. Às vezes, procurar ajuda terapêutica. Sim, é muito importante. Importante. Nossa, muito importante. Procurar ajuda dentro da igreja. A gente faz curso de casais. Sim. A gente tem um tempo com as mulheres, com os homens. Procura. Se não está dando conta sozinho, você não precisa dar conta sozinho. Essa autocobrança. Exatamente. Procura ajuda. Dentro da igreja, terapeuticamente falando. Sim. E vai ser tanta coisa boa, Sim, né, Gi, que nossa, pode levar o seu relacionamento para um outro nível. Vai Vamos lá. fluir aqui, né? Tem outra. Na verdade, não é nenhuma pergunta. Acho que é continuidade. Onde entra o perdão em tudo isso? Eu acho que em tudo. Não tem como, né? Como viver com uma pessoa de 18 anos sem perdoar? Não tem como. É todos os dias, né? Na verdade, olha só. É um assunto muito importante. Eu falo como cristã agora, né? Como cristã que eu sou. Eu entendi uma coisa, que o meu esposo, ele é como se fosse Jesus na minha casa. A hora que eu olho, eu fiz essa mudança de chave, uma metanoia na minha mente. Então, assim, tudo que eu vou fazer, eu preciso me imaginar se eu vou magoá-lo. Aí tem um parênteses. As mulheres falam assim, mas o meu esposo é isso, aquilo, tá. Mas um da casa desperta. Sempre Deus desperta um, né? Normalmente as mulheres, porque as mulheres são emoção. Então, se Deus despertou você, a gente precisa entender que é através de nós que essa mudança vai acontecer. É fácil, não é? Nós vamos ser forjados, né? Vai passar por processos. Ele não merece, mas nós também não merecemos a salvação e a cruz de Cristo, porque a gente tem o pecado original de Adão, né? Não merecemos. A gente erra todos os dias, somos pessoas imperfeitas. Sim. Aí, quando eu comecei a travar essa luta, né? Porque foi uma luta que eu era, devido ao meu temperamento, eu era muito aquela mulher que eu falo... que queria mandar em tudo na minha casa, sabe? Eu achava que... Fui criada assim, né? Devido a esse lar disfuncional. Minha mãe sempre foi aquela mãe que foi pra cima, né? De garra. Então, eu vivi muito isso. E claro que dentro de mim existia essa casa construída, esse lar. Então, eu precisei ser desconstruída, pastora. E foi da forma mais dolorida. Porque foi entre Deus e eu. Deus e eu. Eu nunca vivi uma experiência tão forte com o Senhor como essa. De desconstrução de mente, de cultura, de tudo aquilo que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, sabe? E aí que entra o perdão, né? E quando eu olhava assim pro meu marido, eu tava numa queda de braço com ele e também na questão de puxar para lá e para cá.
E não tinha enxergado isso. Sempre queria estar certa. Sempre ia estar certa. E te falo que até hoje, às vezes, é que hoje, depois dessa mente, né, dessa metanoia que o Senhor fez em mim, eu penso antes, eu falo, peraí, né? Nossa, é longo, mas você pode me cortar, pastor, aí, quando Não, for pode necessário, falar. né? Mas Pode assim, começou na pandemia isso. Porque eu sempre quis ter outro filho, né? A gente tem 18 anos de casado. E aí eu falava, amor, eu quero ter mais um filho. E ele não queria. Porque a gente trabalhava os dois fora, uma correria. Você tinha um né? só, né? Um só, o Breno. E assim, depois de 11, 12 anos, você ter outro filho, né? 11 anos, na verdade. E é difícil, né? Começar tudo de novo, né? A idade, hoje eu vou fazer 40 anos, então não é a mesma coisa de 25, 24 que eu tinha na época, que eu casei com 21 anos. É outra história, né? Assim, a gente tem muito mais... Né? É engraçado que a minha história é mais ou menos assim. Não, Meus filhos têm 10 anos de diferença. Olha só. Então assim, a senhora sabe como ninguém, como é difícil começar de novo, né? Mas primeiro a obra começou em mim. Eu tive 2 abortos antes, né? E eu nunca tinha. O Breno eu engravidei normal, não tive nenhum problema com ele. Antes de eu engravidar da Sara, eu tive 2 abortos. E foi bem difícil. Foram abortos embrionários, não teve embrião. Era só o saco, mas independente, né? Eu já era líder de célula na época, eu não era de casais ainda. Eu falava pra Deus aonde que eu tava errando. Cobrança. Falei, mas o que eu fiz pro Senhor? Eu não fiz, faz tudo certo, sabe? A questão do fazer para receber, não era filha. Eu era serva, entende? Eu era totalmente serva, porque serva é que faz para receber. Filha não. Filho faz alguma coisa, pastora. Você dá tudo para ele, sem ele fazer nada. Né? É a graça do Senhor. Né? Até ali, sem merecer. Sem merecer. E o Senhor faz isso conosco também, sabe? E aí eu passei por esse processo. Eu que já cantava no louvor, tudo, eu falava isso. No primeiro aborto, eu aceitei de boa, porque eu entendia cientificamente que é normal, né? Ali pode ter sido uma malformação em tudo. Só que aí eu fui no médico, a gente fez todos os exames, aliás, fez um exame normal, ele falou, olha, como você nunca teve aborto, não vai precisar de fazer exames mais profundos. Acontece, é normal, até a 3ª semana, né? Foi isso que aconteceu. Enfim, resumindo, ele falou, pode engravidar de novo. Com 2 meses, engravidei de novo. Não passou nem 6 meses. Aí, engravidei e lá vem de novo o aborto. Né? Só que aí eu já não aceitei como primeira. Aí já comecei a discutir com o Senhor. Aí foi onde veio as brigas, né? Com ele, com Deus. Lá no secreto, sabe? Eu e ele, né? Pô, Deus, o que eu fiz? Né? Eu fiz alguma coisa, né? Eu mereço isso, né? Hoje, deixa eu falar uma coisa. Sim. Até para essas mulheres que estão te ouvindo. Quantas fazem isso hoje? Pois é. Então, que fica aqui uma luzinha. Presta atenção, às vezes, você que faz esse tipo de questionamento. Né? Cobrando Deus, né? Muitas vezes, né? Sim, foi o que eu fiz. Então, fica aí. Ouça o que ela vai falar para você. Essa é dolorida, porque aí eu ficava assim, se eu deixei a cólera ali me tomar, né? E eu lembrava muito de Davi, porque Davi foi conhecido como o segundo coração de Deus, porque ele era muito sincero. Então, não ia adiantar eu guardar no meu coração algo que Deus já sabia que eu estava sentindo por ele. Então, assim, não ia resolver. Eu falei, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe. Quando Ana, eu estava nessa fase de Ana, chorando ali, né? Eu cano ali. Eu falei, Senhor, não vou mentir, eu tô brava, eu tô nervosa com o Senhor, sabe? Eu falava para ele isso, sabendo que da soberania dele, né? Não tanto como hoje, mas dentro daquilo que eu conhecia na época. E aí, resumindo tudo, até que uma situação, já tinha viagem marcada pra praia, eu tendo um aborto, né? Fui em 3 médicos diferentes uma semana, porque eu queria que um bebê tivesse ali dentro, entendeu? Não aceitava. A última médica acabou comigo. Ela falou assim, olha, o que você tá querendo? Desse jeito, pastor. Eu falei, não tem nada aí, é oca, sabe um ovo que não tem nada? Aí eu olhei pra ela e falei assim, como a senhora pode falar isso? Ela falou, você quer que eu te fale que tem um bebê sendo que não tem? Ela já pegou na lata ali, sabe? Tipo, porque ela já tinha visto. Eu tava com Será 3... que você precisava ouvir isso, Gi? Com certeza. Ali. A gente não gosta, mas tem hora que... Ela falou assim, ó, se você fosse minha paciente, você não tava nem tomando aquele progesterona, aquele hormônio. Porque não tem nada. Gisele, não tem nada aí, sabe? E você vai abortar, vai sair. Você só tá segurando algo que vai sair. Tava sendo já, assim, natural. Não precisei fazer coletagem nenhum dos dois. Até isso Deus me livrou.
de fazer curetagem. Olha o tanto que ele foi pai e como ele é pai, né, da gente. A gente não percebe na situação, a gente se cega. Mas, enfim, fui pra praia e lá aconteceu o aborto, né? Que dá aquelas cólicas, né, tudo. E tinha hospital lá, não precisei ir, porque tava tudo bem. E naquele dia eu lembro que eu tava com OB, né, porque eu estava na praia. Não tinha condição, né? Me troquei, enfim. E aí eu falei pro meu marido assim, falei, ó, e ninguém sabia. Não deixei, a gente tava com o pessoal, deixei, ninguém queria estragar. Eles iam querer levar pro hospital, um monte de coisa, e eu não queria ir. Aí eu falei, amor, eu preciso ficar sozinha, eu e Deus. Agora eu e ele. Pode ir pra lá com o Breno, né, que era menorzinho, que eu vou ter uma conversa com ele aqui. E aí eu fui na praia, foi em Ubatuba na época, fui num canto lá, até fui nessa praia de novo, mas fui pra agradecer. Precisei voltar lá, naquele lugar. Aí eu fiquei nas pedras e conversando com ele. Tava um dia chuvoso, assim. Não muita chuva, mas aquele dia nublado, tava calor. E eu falei, pá, e aí, como é que é? De novo. Falei, eu não tô entendendo. Por que eu não posso engravidar? Eu quero. Sabe aquelas crianças mimadas? Eu quero porque quero engravidar. E aí ele falou assim, só assim, sabe, pastor? Eu lembro como se fosse hoje. Não. Ele só respondeu não pra mim. E mais nada. Sendo que ele não tem que responder nada. Ele é soberano. Ele não tem que me falar o porquê do não. Ele falou 2 vezes em voz audível. Eu ouvi, sabe? Como que é difícil, não é? Nossa, muito. E sabe, como pastora, eu ouço muito isso. As pessoas querem arrancar de Deus um porquê. E eu também tenho essa mesma percepção. Sim. Que Deus não tem que nos dar explicação, porque Ele é soberano. Ele é soberano. Essa já é a explicação. E naquela época, então, eu não tinha tanto profundidade, né? Eu tinha muita intimidade, que é diferente. E a profundidade, ele vai dando conforme a gente vai saindo. Eu falo que a vida é um jogo, né? Assim como eu sou da época do Super Mario. Então, assim, eu jogava o Super Mario ali, né? E a gente vai passando de nível ali. E aí eu tenho entendido isso na minha vida, sabe? Que conforme você vai ficando bom naquilo, ele vai permitindo outros níveis. Mas para isso você tem que passar o primeiro, o segundo, o terceiro, até, né, você chegar ali. Se fosse aprovado, né? Aprovado, foi aprovado aqui, justamente. vai pro outro. E aí, olha só, o meu casamento na época, pastora, depois eu entendi tudo isso. Tava passando por uma situação muito difícil. Tipo assim, a gente tava tendo alguns conflitos internos, não de separação, nunca foi cogitado isso, né? Mas assim, entre nós dois. E um filho, do jeito que a minha menina hoje veio, que eu entendo assim, não sei a senhora, não é teologia, é algo que veio da parte de Deus para mim. Todo filho, nós já existimos antes. A palavra diz isso. Lá em Jeremias 1,5, o que ele fala para Jeremias? Eu projetei você antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, né, para que você fosse designado a profeta das nações. Isso me arrepia, porque é a palavra do meu chamado, sabe? Quando eu não queria e ele... É outra história essa, mas eu não queria. Aí ele me levou pro quarto e me trouxe, eu abri a Bíblia, essa palavra. Sabe quando você abre assim? Sim. E aí foi lá e meu olho bateu lá. Eu chorei igual uma criança, enfim, falei, não tem jeito. Eu tenho que aceitar o chamado e não tem como, né? Enfim, e aí eu entendo isso. Então, a Sara já tinha sido projetada lá nele para um propósito. E a Sara tem um temperamento muito difícil. Ela é uma criança desafiadora. Ela não é... A Sara é a criança, só para eles entenderem, Sim. é a criança que veio depois dos 2 abortos. Depois dos 2 abortos. Eu não estava preparada para ela na época. Porque a gente estava passando por um processo no nosso casamento do Mário lá, vamos dizer assim, né? Super Mário ali, de trabalhar para aprender naquele nível do nosso casamento. Porque a gente ia para uma liderança de casais, a gente não sabia. Entendeu? Nós estamos aqui na igreja de trabalhar no ano do alinhamento. Então, eu vou usar essa palavra. Isso, perfeito. Eu estava alinhando vocês para algo maior. Exatamente. E eu não sabia disso. Eu não imaginava que o pastor ia chamar a gente para levar a gente uma liderança de casais. Né? Então, o senhor estava alinhando esses pontos. E, enfim, ia ser um fardo. Né? Uma criança... Não só eu, mas eu acredito que todas que têm filhos da idade da Sara de 4, 5 anos, sabe que hoje está sendo um desafio. Porque são crianças mais fortes. Parece que vem com drive de inteligência que eu nunca vi. Né? Onde essa criança nasceu com isso? Né? Porque é muito pequena para saber tanta coisa. E a tecnologia tem tecnologia. potencializado isso, né? E a gente corta, pastor, em casa. Sim, mas não tem como ser zero. Não tem como. Mas eles são muito inteligentes. É incrível. Pega as coisas no ar, sabe? Tipo, fico
assim, eu fico maravilhada e ao mesmo tempo meio que com medo disso tudo, né? Assim, mas resumindo tudo. E aí chegou um tempo, né? Dessa história eu vou finalizar porque é linda essa história. E ele falou, depois de muito tempo, em oração, eu chorava. Nesse aborto aí, antes disso, eu chorava todo mês, né? Porque eu queria engravidar. E aí eu engravidei, passou tudo isso, os 2 abortos. Deus falou não e ficou nesse não por muito tempo, muito tempo. Até que um dia, né, eu fui ler a passagem de novo de Ana, né, ali. E aí Deus falou assim, naquela passagem de Ana Eucana, ele falou assim pra mim, não tá no tempo, porque o projeto que eu tenho no teu ventre é o mesmo de Samuel. Ela gerou Samuel. Né, ali. Ela não gerou qualquer pessoa, ela gerou um profeta que profetizou na vida de Davi. É muito forte isso, sabe? E ele falou pra mim, você não tá preparada, vocês não estão preparados. Porque o que eu tenho no teu ventre não é sobre você, não é sobre eu quero, Gisele. Tipo assim, não é o eu querer, eu tenho algo na sua vida. Mas pra isso... a gente só quer um filho. Só um filho. Deus tem um propósito. Tem um propósito gigante. Gigante. Então, assim, é isso que eu entendo, sabe? O download já tá ali. A gente só tem que baixar ele no tempo certo. E é o Senhor que envia, né? E aí, tudo aconteceu. Passou 2 anos, eu descansei. Descansei em Deus, só que eu fiz uma oração muito séria. Eu falei assim pra ele, depois desse 2º aborto, eu fiz uma oração, eu falei assim, Senhor, a partir de hoje eu não choro mais. Nem um mês eu vou chorar. Eu falei pra ele. Não choro, não vou me desligar de ter mais um filho. E eu coloco diante do seu altar. Quando o senhor achar que eu estou preparado, que o meu esposo está preparado para receber essa... Aí eu entendi. Essa promessa lá de Samuel, o meu ventre está aqui. Né? E eu vou estar aqui. Mas eu entendo o processo. Eu falei, e eu entreguei. Mesmo que eu tinha vontade de chorar, pastora, eu engolia. Eu não chorava, porque eu chorei tudo que eu tinha que chorar. Sabe? Eu falei, eu vou me alegrar, porque a palavra não diz em tudo dai graça. Sim. Em tudo dai graça. E como é difícil, né? Nossa, em tudo dai graça no aborto, em tudo dai graça no luto. A gente quer dar graça na coisa boa, naquilo que nos satisfaz. Né? Justamente. E, enfim, aí foi 2 anos nesse processo. E eu estava na praia de novo, que eu amo praia, pastora, eu sou apaixonada em praia. Eu até já escrevi algumas coisas na praia, com inspiração em Deus, né? Porque eu vejo aquele mar intocável. Gente, é gostoso. É intocável. Você olha para aquilo ali e você fala, não, Deus, não existe homem que tocou aqui. Porque... aquilo ali é terapêutico. Exatamente. E eu acordo, sabe que hora quando eu vou pra praia? 6 horas da manhã, pastora. 5h30, 6 horas eu acordo e vou sozinha. Deixa eu te contar uma coisa, nós somos agora com a família, somos em 27. Sim, olha isso, que beleza. Ai, para Natal. Sim. 4 horas da manhã, em Natal, é dia. É Nordeste, é diferente. E eu acordo muito cedo. 4h30 da manhã, 5 horas, eu, alguns parentes, algumas pessoas, tudo acordado, fazendo caminhada na praia. Que delícia. E às vezes eu deixava eles ir sozinho. Porque, gente, é muito profundo. Aquela conexão, porque praia pra mim de manhã, assim, é uma conexão com Deus. Eu também sinto a mesma coisa. Não é gostoso demais? Eu sinto, pastora. Não é sobre uma viagem, é uma conexão. É o lugar. Gente, eu respirava aquele ar assim, parece que eu estava conectada com o céu. Que delícia. Eu sinto a mesma coisa. Eu falo assim, quando eu comecei a sentir isso, eu falei, Senhor, quero sentir isso todo dia, tem jeito de eu mudar pra cá. Não tem como o Senhor fazer alguma coisa pra gente mudar mais, ficar mais próximo, né, ali. E é muito bom, né, pastor, isso daí é... E aí eu fui pra praia, né, lá, fui pra Santa Catarina, pra Bombinhas. E curti, né, 7 dias de praia, tudo. E pra mim, a minha menstruação tava atrasada, mas na minha cabeça, ali, olha, você vê que eu tinha desligado tanto da gestação que eu achava que é porque eu tava na praia. A água, né? Atrasou, entendeu? Tipo, vai vir, né? E eu nem liguei. A gente chegou no sábado da praia. Como foi uma viagem um pouco cansativa, que meu carro quebrou, a gente teve que vir de guincho, né? Meu esposo que veio dirigindo, então a gente tava, assim, ele tava quebrado. Ele não foi no culto nesse dia. Eu fui sozinha, foi no domingo. E eu cheguei, ela tava doida pra ir pra igreja, né? Tava com saudade do povo, tudo ali. E eu fui só, meu filho também não foi. Chegou uma pessoa e colocou a mão na minha barriga e falou assim pra mim, você orou, né? Eu falei, sim. Você tem um desejo no teu coração, né? Eu falei, tenho. Que era o desejo do meu coração. Foi a oração que eu fiz naquele dia. O desejo do meu coração é ter uma menina. Eu orei desse jeito. Eu quero uma menina como eu.
Falei, uma menina que é pra cima, que é companheira, que quer fazer as coisas comigo, né? Eu quero, já que é pra pedir aba, eu falei pra ele, eu vou pedir desse jeito, né? E eu pedi do jeito, quero de cabelo enrolado, vai vendo. Cabelo enrolado, que é o meu liso, sempre quis ter o cabelo enrolado. E fui pedindo tudo que eu queria pra ele, né? Nessa oração, que eu chorei horrores aí. E aí ela falou assim pra mim, pois é, esse desejo do teu coração já tá no seu ventre, desse jeito. Uau! Aí eu falei assim, olhei e falei, será, né? Aí ela falou, pode fazer o teste, que você tá grávida. E é uma princesa. Beleza. Aí falei, não contei pra ninguém, totalmente diferente das outras vezes, que eu contava até pro Instagram, Facebook todo, né? Antes de fazer qualquer coisa. Aprendi isso também, mulheres. Não conte tudo. E assim, não contei nem pro meu marido, pastor. Ficou entre eu e Deus. Eu só falei pra ele quando eu fiz o teste, né? Assim, não contei. Eu também já tenho alguns processos nessa área dentro do ministério também, que eu acreditava em tudo que as pessoas falavam, né? Aí eu fui de manhã quietinha, e a ansiedade, gente, sou sanguínea, você imagina, falo até pros cotovelos. Eu fiquei quieta, eu falei, eu vou na farmácia, acordei cedo, meu marido saiu cedo. Fui pra farmácia e comprei o teste. Aí, a hora que eu coloquei lá, na hora, os 2 pontinhos. Mas eu comprei 2, né? Porque vai que, né? Vai que... E os 2 na hora, pastora. Que coisa linda. Mas eu chorava tanto no banheiro. Que o Breno não podia ouvir ainda, né? Aí eu não consegui, né? Detalhe. Não contei pro meu marido. Não liguei, gente. Não é normal. Eu sou sanguínea de novo. Guardei aquilo. Eu e Deus. Chorei o dia inteiro. Aquele dia, o dia inteiro. Assim, de alegria, né? Aí tá. Ele chegou em casa. Chamei ele no banheiro. Porque tem outro detalhe aí. Abrindo parênteses. O meu menino não aceitava. Né? Quando eu descobri a gravidez das outras vezes, ele falou que não queria ter uma irmã, que estava tudo bem, né? Enfim, e aí Deus preparou até isso. Que esses 2 anos, Deus trabalhou no meu menino, né? Então, assim, não era só eu que não estava preparada. Gente, maravilha. Não é? Estar olha o tanto com Deus o tanto que ele é maravilhoso, pastora. Como a gente não serve um Deus desse? Não só pelo que ele faz, né? Porque ele sabe? Como ele trabalha na nossa vida, porque ele falou não pra mim. Então, ele não fez, né? Não foi o que eu quis, foi o que ele tinha na minha vida, o propósito dele na minha vida. Enfim, contei pro meu esposo, tudo, aí ele ficou emocionado. E aí, não acaba aí. Fui procurar minha ginecologista, tudo. Ela foi, Gi, como você teve... Aí eu mudei de ginecologista na época, eu tava em outra já fazia um tempo. Como você teve um processo de aborto, vamos esperar mais uma semana. E o frio na barriga, eu falei, ai meu Deus. E o medo de aborto. Né? E o medo, de novo, de passar por tudo aquilo que eu passei. Mas eu estava extremamente mais madura, sabe, pastora? Esse tempo de deserto que eu passei, porque o deserto eu entendo que é um lugar de quarto, de secreto também com Deus, porque o deserto normalmente você passa só com ele, né? É só com ele. Quando João Batista passou no deserto, e aí? Um tempo de preparação. Quando Jesus foi pro deserto, que ele estava com quem? Espírito Santo ali, tava ele e Deus ali o tempo todo, né? Que foi o próprio Deus que levou Jesus para o deserto, né? O deserto é lugar de amadurecimento. Amadurecimento. De preparação. Exatamente. E eu passei por isso, esses 2 anos, amadurecendo, confiando mais nele. Eu demorei muito para aceitar a paternidade de Deus na minha vida, porque eu só queria servir. Não que hoje eu sirvo mais ainda, mas eu sirvo como filha, sim, não como serva, sabe? Enfim, então foi um processo lindo, assim. Aí, resumindo, esperei uma semana, não, esperei 2. Ela falou, faz ultrassom daqui uma semana, que vai dar 7 semanas de gestação. Aí eu esperei mais uma semana, que eu tinha medo. Tratamento. Não, eu morria de medo, pastora, de colocar a ultrassom lá na minha barriga e eu não ver nada ali, sabe? Falei assim, eu não vou dar conta. Dessa vez eu não dou conta de passar de novo, vou ficar doente. Eu pensava na minha cabeça. Aí, beleza, esperei e marquei. A hora e o nervoso, minha mão suava, sabe? Eu dura ali, rígida, né? Eu bati o olho assim, eu já vi certinho o bebezinho assim, a bebezinha ali. Né? Assim, daquele jeitinho que você vê o nenê, não, sim, só o pontinho, né? Já vê a criança ali, o bebê, o feto, né? O feto já estava ali. E aí, lágrimas, não teve jeito, né? As lágrimas não conteve, né? A minha e do meu esposo ali na hora não teve jeito, né? Ele comigo, né? Porque né, a gente tinha passado tanta luta. E aí, enfim, primeiro ultrassom foi fantástico, o coração bombando dela, né? Maravilhoso. Aí no segundo ultrassom,
a médica foi a mesma. Peguei a mesma, que não foi a minha médica, né? Foi em outro local. Ela falou assim pra mim: mãe, você já fez sexagem? Você já sabe o sexo? Aí eu falei, não, ela falou assim: você já sabe o sexo? Eu falei, sei. Sei, porque Deus, né? Enfim. Ela falou assim: eu posso dar um palpite, mas é um palpite, tá? Depois a gente vai só ter certeza na terceira ultrassom, sendo que na verdade é na terceira que eles falam, né? Que dá o palpite na terceira. Ela falou assim: é uma menina. Aparentemente dá pra ver perfeito aqui o órgão sexual dela. Aí eu falei assim: é isso mesmo, ela é uma menina. E o nome dela é Sara. Porque quando essa mulher da igreja falou a respeito disso, eu fui orar pelo nome, né? E Deus me deu o nome dela, Sara. E foi na represa lá de Igopé-Sul, fui caminhar. E aí, eu tava nervosa nesse dia. Eu saí de casa e fui caminhar sozinha. Eu falei, Morona, eu preciso sair, eu tô muito nervosa hoje. E pra mim, exercício físico é muito bom, pastora. Correr, sabe? Caminhar, ir pra academia, eu amo. Isso por causa daquilo que ele me favorece. E aí eu fui, eu sentei na represa, conversando com Deus, ele soou no meu ouvido assim: Sara, o nome dela vai ser Sara. Eu falei, o quê? Onde sortar, né? Sara. E aí foi. Aí eu cheguei em casa. Gente, é muita coisa, né? Fica aqui 2 horas contando. Mas assim, cheguei em casa e dei 2 nomes pro Breno. Acho que foi Vitória, né? E o outro nome era Sara. Eu falei, Breno, qual é o nome que você quer escolher pra sua irmã? Aí ele falou assim, aí eu dei. Ele falou, mamãe, Sara. Então, quer dizer, ele nem sabia de nada. Eu falei, então é o Senhor que falou comigo mesmo, não foi minhas emoções, foi o Senhor que falou comigo. E aí foi, sabe, e graças a Deus foi tudo bem, foi uma gestação maravilhosa. Foi no Covid, na época do Covid, precisei ficar afastada, outro tratamento, né, porque eu era vendedora na época. Não tinha começado a estudar ainda, né? Tava só estudando algumas coisas, mas não cursando mesmo, né? Então, assim, eu vi, sabe, meninas, falando pra vocês, mulheres, né? Eu vi Deus em todo o tempo na minha vida. Eu entendi aquele tempo de deserto. E qual é a chave que você deixa para essas mulheres que às vezes estão com dificuldades de esperar em Deus, de ouvir não? Porque a mulher, como é a emoção, nós queremos agir no nosso tempo, na nossa hora. O que você deixa de dica, assim, para elas, nesse momento? Que estão passando, às vezes, igual ou semelhante àquilo que você passou? Sim. Tenho várias mesmo, mas vou citar algumas, né? A primeira, a soberania de Deus. Eu fui entender isso, né? Porque a gente, quando tá dirigindo, a gente não consegue chegar depois da curva. Mas o Senhor, ele tá lá. Ele tá num nível totalmente diferente do nosso. Ele vê tudo. Ele vê pessoas que estão ao nosso redor, que não são pessoas para agregar, né? Então, só que para a gente ter essa confiança em Deus, agora falando como terapeuta, a gente precisa tratar a nossa paternidade. Porque se a gente, veja bem, esses dias eu vi um vídeo de um influenciador aí, a menininha dele estava em cima do carro, e ele falando pra ela pular no colo dele, sabe? Tipo, pula, né? E ela com medo. Aí ele, eu sou o papai. Eu sou o teu pai. Você acha que eu vou deixar você se machucar? Eu sou o papai, filha. Pode pular. E ela pulou no comando dele. Porque se a gente não tiver a nossa paternidade construída em Deus, veja bem, em Deus, não na física. Porque às vezes, muitas de vocês não teve um pai presente. Às vezes o pai era presente e ausente, né? Ali acontece muito. Muito, até a gente, né, pastor? Se a gente não se organizar, a gente acaba sendo uma mãe ou um pai que tá ali, mas não tá, né? A cabeça tá em outros lugares, né? Assim. Ainda mais com esse monte de coisa que a gente faz, né? Meu Deus, é compromisso em cima de compromisso, né? Graças a Deus, né? Eu não reclamo, mas a gente precisa tomar cuidado, né? Sim. Então, esse seria um fator, né? Eu acho que um pilar na nossa vida. Sim. Voltar à paternidade de Deus, aceitar tudo aquilo que Deus tem na nossa vida. Não permitir que a paternidade física, humana, que é errante, nós somos errantes, né? Atrapalhe essa conexão daquilo que Deus tem para nós. Porque eu ouvi muito na minha vida, Deus vai pesar a mão. Deus vai pesar a mão. E aí eu tinha medo de Deus, pastora. Sabe, medo? Tipo assim, quando a pastora falava, uma vez um religioso falou assim pra mim, nunca fale vá com Deus, viu? Porque quando você fala vá com Deus, você vai com Deus. Você acredita? Meu Deus do céu. E veio de quem essa fala? De um homem. O que homem é na nossa vida?
paterno, não adianta, você transfere, às vezes, inconsciente. E aí eu tinha medo de falar, vai com Deus, minha filha, vai com Deus. Gente, hoje eu falo, vai com Deus, entendeu? Segura na mão dele e vai embora, porque o pai, eu tô arrepiada, porque o pai tem coisas lindas para viver, né? Para fazer a gente viver. O propósito que Deus tem na nossa vida é maravilhoso, sabe? Então, assim, o Senhor não vai tirar a nossa vida. A gente precisa entender isso. Exatamente. Eu vejo que nós temos muita dificuldade para entender a vontade de Deus. Sim. Porque a nossa vontade, ela também é boa. Sim. Então, como a gente tem uma vontade boa, a gente vê, eu sou cristã, eu sou certinha, Sim. eu quero isso, mas quero no meu tempo. Sim. Mas você falou, a gente não vê depois da curva. Deus está vendo antes da curva, na curva, Sim. depois da curva. Pois Deus está vendo tudo. Tudo. E a gente tem uma visão limitada. E eu vejo que essa visão limitada, a gente acaba limitando o poder de Deus. Isso não é possível. Essa é uma chave também, né, pastora? Às vezes o Senhor eu tinha muitas limitações, sabe? Por exemplo, eu tinha crenças, e que nem aquele podcast, que se eu pudesse citar aqui das meninas, Sim, claro. Eu fiquei encantada, porque é a linha de raciocínio que eu penso também. Sobre sabe? a pobreza, a riqueza e prosperidade. Exatamente. Eu tinha um drive tão negativo de riqueza, sabe? Tipo, como se a riqueza vamos supor aqui, né? Isso é algo ruim, Ruim, que eu ia perder meu coração, porque tem pessoas que perdem, eu não tô dizendo isso, né? Com certeza, isso aí muitos. a gente tem que tomar até cuidado na hora de falar, porque é uma linha muito tênue, porque às vezes a pessoa pensa que, eu tenho dinheiro, eu posso tudo, e não é assim. É favor de Deus na nossa vida. Sim. Porque como mulher plena, né, que é o nome do podcast, Deus construiu essa mulher plena dentro de mim. Ele construiu, porque eu me permiti, nesse tempo de gestação, de coronavírus, de casa, de mesa, de não ter ninguém para me auxiliar, de não ter para onde correr. E eu gosto disso aqui, de conversar pessoalmente, sabe? Sim. Não tinha, porque tudo foi proibido. Ainda mais eu grávida, as pessoas tinham medo de chegar perto de mim, né? Por causa da minha gestação. Quantas mães aí que não foi pro hospital, pastora? Teve que ter filho antes. Sim. Mas graças a Deus comigo não aconteceu. Então, assim, o Senhor me tratou nessa parte também, nessa questão da riqueza, de tudo mais. Não sou rica, né? Mas hoje eu sou uma mulher próspera, nós somos uma casa próspera, né? Que a gente tem acesso ao favor de Deus. E eu vejo isso em todo o tempo na nossa família, sabe? Mas por quê? Nós entendemos. Né? Nós entendemos quem a gente é. Voltando na pergunta, o que eu deixaria para as mulheres? Essa é uma outra crença que tem que ser virada na nossa mente, sabe? Então, a primeira é a paternidade de Deus, né? Submissão a Deus, que a gente não quer. Né? A gente não quer se submeter ao propósito que Deus tem na nossa vida. Porque Ele é o Abba, Ele é o soberano, Ele é Jeová Jireh, Ele é Jeová Rafá, né? Então, assim, o Senhor, Ele é Emanuel, Ele é conosco, sabe? Ele é, gente, Ele é, sabe? Ele é o eu sou, né? Então, quando a gente entende isso, e não de uma forma arrogante, porque isso também é uma coisa que tem que ser quebrada, né, pastora? Porque eu falo assim, mas quando esse dia eu tava, eu e Deus, conversando. Eu converso todo dia inteiro. Eu acho fantástica essa sua fala, eu e Deus. Porque, quero abrir um parênteses, porque muitas vezes nós temos muitas pessoas que querem ouvir Deus, Sim. mas querem que alguém fale uma profecia. Eu não sou contra isso, eu creio que Deus pode usar. Só que eu acho fantástica essa sua fala. Sim. E você fala várias vezes. Eu na minha intimidade, eu falando com Deus, eu em cima da pedra. Porque é muito, pastor. Isso eu acho fantástico, porque esse tempo a sós com Deus, a gente ouve uma instrução. É um alinhamento. Sim. É algo que vem do céu para nós. Então, eu quero deixar isso também para as mulheres. Se você não tem um tempo com Deus a sós, comece a aprender isso. Não é fácil, porém é necessário. Sim. Porque isso vai te levar a viver uma vida extraordinária em vários sentidos. Exatamente. Se você não consegue romper em algumas coisas, de repente fica esperando alguém fazer alguma coisa por você, tem alguém lá no céu querendo fazer alguma coisa, mas precisa de conexão. Exato. Então eu quero te convidar para esse tempo de conexão com Deus. É maravilhoso. Eu falo que eu lembro ontem na igreja, um pastor ministrando lá, falou muito sobre o secreto, sabe? E eu tenho vivido alguns, presentes, vamos dizer assim. O Senhor tem me presenteado tanto na área espiritual quanto física.
com coisas que eu pedia no secreto. E eu precisei romper, sabe, pastora? Tudo isso. Isso é um pilar, né? Igual a pastora comentou, o que você deixaria? Gente, eu vivo no secreto. De verdade, pastora. Eu não consigo respirar se eu não falar com o Senhor antes. Sabe? É uma coisa assim... até tinha uma canção da Gabriela Rocha que chama... Eu esqueci o nome dela agora, mas deixa eu lembrar aqui só o refrão dela. Deixa eu falar assim, eu e você para sempre. Aí depois, eu e você para sempre. Ela tá cantando pra ele, essa canção. E eu tive uma vez que eu cantando ela lá em casa, tá? Tipo assim, lá no secreto. Só tava eu em casa. Eu dancei com o Espírito Santo, pastora. Foi uma coisa, assim, quem é espiritual vai entender. Quem não é vai achar que é loucura. Então tá tudo bem. Mas eu não me importo, então... É como se ele tivesse... Eu fechei os olhos e comecei a ouvir no louvor. E ali eu estava sentada, fazendo meu devocional. Né? E o que eu fazia lá no começo? Colocava a cadeira do lado. E eu aqui, a minha cadeira e a cadeira dele. E eu convidava ele para sentar. Eu falava, senta aqui, vamos conversar? Desse jeito. Né? E a Sara era bebê, isso lá no Covid. Gente, isso me sustentou demais. Vocês não têm noção. O tanto que a presença do Senhor lá na minha casa, no meu devocional, no meu tempo que ele me sustentou. E a gente conversava. E aí, nesse dia, aconteceu isso. Eu lembrei desse louvor e coloquei. Chama, acho que Eu e o Rei, uma coisa assim. Enfim. E aí, ele começou a me conduzir. Sabe quando você está sentada, você sente que você tem que levantar? Quem é espiritual, tá? Entendeu? E aí eu levantei. E nisso eu comecei a cantar alto, sabe? Junto. E aí começou a vir, assim, parecia um mistério de dança, né? E ele me conduziu. Fechei o olho e fui. A hora que eu tava rodando ali, sabe? Dançando aquela coisa boa. Como se ele estivesse me conduzindo como uma princesa, como uma filha, sabe? E aí começou um trabalho de Deus na minha vida de paternidade. Tipo, eu te conduzo. Tiro o peso, tiro o fardo, sabe? Tempo de finanças difícil, né? Quem que não passou na pandemia por isso, sabe? E todo o tempo, pastora, eu via o Senhor só me obedece. Só me obedece. Só continua. Só vai. Comecei a fazer vídeo no YouTube, sabe? Eu fazia uns devocional no YouTube. Eu tenho lá o canal, mas até agora tá parado. Lembrei da senhora. O que a pandemia faz, pois né? Eu gravei curso para filhos, para pais, né? Falando sobre a criação de filhos. Gravei curso de casais, gravei curso para as mulheres. Olha isso, tanto que produzia. Aprendi a lidar, porque eu tinha um medo de câmera. Sim. Comprei um celular mais ou menos, na época, um bonzinho assim que dava para fazer. Colocava o celular, montei os cursos. Foi a época que eu mais estudei, acho que na vida. Eu amo estudar, mas foi a época... Comprei livros e livros e livros e livros falando sobre a criação de filhos. Depois gravei, deu certo. Falei, agora eu vou gravar outro. Sim. Gravei de casais, se eu não me engano. Depois gravei o de mulheres. Olha só. Olha, é fantástico. É fantástico. É um deserto, mas é um deserto de aprendizado, né? Eu queria saber o que era propósito. Eu enchi o meu marido de perguntas, porque o meu marido, ele já tinha um nível mais avançado que eu nessa área, né? E aí eu ficava assim, mas o que é propósito? Mas o que é? Eu quero saber que propósito é assim na minha vida, né? E aí eu comecei a seguir o Thiago Brunet na época, que ele fala muito disso, né? E todos os dias eu não perdia o Café com Destino, né? Que ele faz. Mas mesmo assim... outra coisa, meninas, olha, isso aí é fantástico. Ele revela no tempo certo. Até isso, porque ele só revelou para mim, eu estudei, tem um caderno lá que eu anotava tudo que ele falava, o Thiago Brunet. E eu falava assim, Deus, eu perguntava, mas o que é? Eu não entendo o que é isso. Eu não entendo, eu não entendia. Eu tinha uma dificuldade intelectual de entender o que era um propósito. Eu queria saber qual que era o meu propósito. Aí ele falava assim, Thiago, né? E aí vocês também falam a mesma linguagem de vocês. O seu propósito tem a ver com a sua maior dor. Seu propósito é isso, né? Normalmente tem a ver com a nossa maior dor. Mas não tem só um propósito, tem vários, né? Então, o propósito maior tem a ver com a nossa maior dor. Mas dentro daquele propósito maior, existem outros propósitos de Deus na nossa vida, né? E qual foi a minha maior dor? Meu casamento. O meu esposo e eu, a gente brigava muito, porque eu trouxe pro meu relacionamento aquelas dores da minha família, né? Que a gente até tinha começado aí. E aí eu era muito brava, sabe? Muito mandona. Ele colérico, né? Também na mesma nível, né? A gente, até ele permite eu falar isso. A gente brigava de pegar um ao outro, pastora.
sabe? Tipo, de se Meu atacar, né? Porque eu ia pra cima. Porque é sabe? colérico e sanguíneo, né? Colérica e sanguínea. Aquela mulher hiena, né? Tipo, sai assim, vai pra cima. E ele me segurava várias vezes, né? Várias vezes. Porque eu ficava tão nervosa, a ira tomava conta da minha cabeça, de tudo, né? E eu ia pra cima, porque eu queria resposta, sabe? Aquela mulher chata, né? E não era cristã, não conhecia Jesus. A rixosa, né? Que a Bíblia fala. Acho que de tudo eu tinha, pastora. Como diz algum... Se você não tem o Espírito Santo, você tem o quê, né? Você tem... Ontem eu ministrei aqui na igreja, eu falei bem sobre isso, que não existe meio termo. Tem pessoas que falam assim, eu não sou salva, eu não sou de Deus, mas eu também não sou do diabo. Não tem como. Fica, gente, analisa, porque até onde a Bíblia nos ensina, não tem. Ou são salvos, eleitos, purificados, ou você está do outro lado. Do outro lado, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Exatamente. Né? Não, eu não conhecia, né? Eu não conhecia Jesus, não conhecia nada, pastora, né? Eu só ouvia falar, né? A religião que eu frequentava, eu não tenho nada contra, tá, gente? Tenho amigas católicas que eu sou apaixonada, que têm uma intimidade ali com Jesus, né? Tudo. Clientes também. Mas eu me encontrei na religião evangélica, né? Foi quando... foi aí, né? Na verdade, olha só, isso é muito legal, por causa do tema que a gente, né, abordou para hoje. Eu casei, fiz meu marido batizar na igreja católica, ele veio do berço evangélico, só que ele não frequentava. E na igreja católica você tem que ter batismo, pelo menos na igreja evangélica, e ele não tinha. Então ele precisou se batizar para casar. A gente casou, beleza. Só que o meu casamento, os 3 primeiros anos foi muito difícil. Mas, acho que até os 6 anos, não lembro direito, mas assim, foi muita luta. E aí ele não ia na igreja comigo, e eu gostava de ir na igreja, né? Gostava de ir na missa e tal. E aí eu falei, então ele não gosta de ir, né? Então eu vou começar a ir na igreja evangélica. Olha isso. Aí eu fui. Aí eu amei. A primeira ida minha, aí o Senhor já ministrou meu coração foi na Assembleia, Ministério de Belém, eu comecei a ir. Né? Aí eu fui lá, aceitei Jesus 10 vezes, acho que umas 10, até contei isso aqui, né? No testemunho, no dia da palestra, né? Sim. E aí o Senhor, enfim, porque eu achava que era assim, ó, sabe? Quantas de nós, né, mulheres que pensam que é assim, eu vou começar a ir na igreja, vou começar meu devocional, meu tempo com Deus e as coisas vão mudar amanhã. Água pro vinho, tão rápido, né? Não tem como, ele vai soltando conforme a gente vai amadurecendo, ele vai trazendo as bênçãos conforme a gente vai também indo mais profundo com ele. Dando conta de lidar com aquilo ali também. Se Deus nos der muita coisa, a gente não consegue entender. Não tem como, né, pastor? É impossível. E aí foi aí que veio a minha conversão, sabe? Porque como a falta, eu era muito carente, eu tinha dependência emocional do meu marido por causa do meu lar disfuncional. Eu tive responsabilidades muito cedo. Eu tinha que cuidar do meu irmão mais novo. Eu tinha 9 anos. Eu fazia comida. Minha mãe chegava em casa com 9 anos. Tinha a janta pronta. O meu irmão já era, né? Porque minha mãe trabalhava fora, meu pai também. E eu ficava cuidando da casa. Então, assim, com 9 anos eu tinha a responsabilidade de cuidar de um irmão mais novo, né, que tinha um temperamento difícil, né, assim, forte, sabe, desobediente também, eu não tinha autoridade, né, sobre a vida dele, como que ele ia obedecer a uma irmã de 9 anos, né, então eu fiquei muito com isso, sabe, essa responsabilidade muito nova ali, e então assim, aí a gente já se cobra, né, aí às vezes eu falo assim, calma, Gisele, você não é mais aquela criança, você não precisa dessa cobrança. Porque como eu fui me cobrando muito cedo, eu trouxe isso na minha fase adulta. E com isso eu transbordava o quê? Quando o copo transborda? Das pessoas, né? Se eu jogar aqui, vai transbordar daquilo que eu tô cheia. Se eu estiver cheia de cobrança, eu vou cobrar as outras pessoas, no mesmo nível que eu me cobro. E eu fazia isso no meu casamento. Né? E o meu marido transbordava aquilo também que ele estava cheio de trauma, de relacionamentos anteriores, né? De desconfiança, de outros relacionamentos. Então, assim, tudo aquilo também veio, né? Enfim, do estilo de vida que ele tinha anteriormente. Então, até a gente alinhar isso foi muito difícil, sabe? O que é interessante quando você fala todas essas dificuldades é que vocês conseguiram alinhar, conseguiram. E eu vejo, como é o nosso assunto, né, de relacionamento conjugal, muitas pessoas chegam nesse momento e elas preferem o quê? Desistir. Pular porque fora do barco. É muito desafiador, não é? É muito. É muito desafiador viver, porque eu também tive muitos problemas no meu relacionamento. E é mais fácil
aparentemente, desistir, Sim. partir para outra, ficar Sim. sozinho, sei lá, fazer Sim. qualquer outra coisa, do Exatamente. que vencer. Sim. Não foi difícil vencer? Muito, pastora. A gente chegou até se separar. Nós se separamos assim, antes da conversão, isso. Sim. A gente se separou, nós ficamos 2 meses separados, 3 Olha. meses. Não tinha o Breno ainda, nada. Foi lá no comecinho do casamento, porque eu casei e fiquei 3 anos sem ter filhos, 3, 4 anos. E aí, nesse tempo, é o que a gente... Porque, olha só, o meu esposo conta. Se ele tivesse aqui, ele ia falar. Ele casou com uma mente assim, se não der certo, larga. Entende? Então, se não der certo, larga. É o que a maioria das pessoas estão fazendo hoje. Isso, é. Não deu, separa. E aí e a palavra tem poder. Hoje a gente entende isso. Tudo que você fala aqui já aconteceu no mundo espiritual. É antes do mundo espiritual. Então, assim, a gente largou, porque não estava dando certo. E eu que saí de casa, foi eu. Eu sofri muito, por causa que tinha algumas coisas assim, ele era muito, muito novo, imaturo, a gente era muito novo, a gente casou com 21 anos, sem nenhuma instrução, conhecimento zero. Gente, outra coisa, estudem, gente, leiam livros, olha, livros sobre propósito, né? O pastor tem um livro aqui maravilhoso, sabe? Sobre relacionamento, sobre casamento, criação de filhos. A leitura, gente, ela é rica, a leitura abre a nossa mente, a leitura nos dá conhecimento que nós não temos. Às vezes você fala assim, mas é um humano que escreveu, tá, mas e o quanto que esse humano apanhou para chegar até ali e deu certo. Então, e teve que estudar teve também que para falar sobre aquilo. Se eu conheço o pastor, ali no livro dele tem cientificamente coisas comprovadas, entende? Sim. Então, assim, ele pega as duas coisas, sabe? Então, assim, livros bons, tá? Porque tem livros também que não é bom, vale né? A pena. Não vale a pena nem ser... Então, eu sempre estudo antes. Eu pesquiso sobre o que aquele livro fala e se vai com aquilo que eu acredito. Sim, se não, caio fora, já não quero. E sabe uma coisa também que quando eu vou comprar um livro, que eu também amo comprar livro? Sim. Eu já olho o autor. Quem é o autor? A vida dele toda, pastor. Porque se ele não condiz, se a visão dele, eu nem leio o livro dele. A não ser que eu queira aprender sobre aquilo. Porque também, às vezes, eu quero aprender sobre aquele tema que é o contrário do que eu penso, para eu saber. E sabe o que eu falo aqui na igreja, pessoal? Você que não tem filho, estuda sobre filho. Exato. Você que não casou, aprende sobre casamento. Sim. Faça curso. Isso. A gente oferece muito curso aqui na igreja. Sim. Homens, mulheres. Olha só. Então eu falo, gente, faz. Você pode falar assim, mas eu nem tenho filho para aprender sobre filho. A hora que você tiver, e eu sempre dou um exemplo meu também. Sim. Gente, eu errei tanto. Mas eu não tive instrução. Eu tive uma vida cristã, mas eu não tive tanta instrução. Eu não tive essa condição que a gente está hoje tentando, pelo menos, oferecer às pessoas. Sim, a gente oferece cursos. Eu não vim de uma cultura de igreja que tinha muito isso. Não tinha, né, pastora? Não tinha, antigamente não existia. Da igreja, né? Não era muito difícil. Limitado, então, né? O que eu aprendi no meu casamento foi no casamento e estudando. O que eu aprendi com os meus filhos foi ali, errei tanto. Eu sempre falo, gente, eu errei nisso, não erra. Você não precisa sofrer algumas coisas. Sim. Lógico que o aprendizado é para todo mundo vai errar, mas tem coisas que a gente não precisa. Sim. Porque tem uma bagagem, tem pessoas para nos ajudar, nos instruir antes que aconteça. Exatamente. Nossa, eu fiz tantas coisas, fora eu vou contar também, vai guardando aí. De coisas que se eu tivesse uma instrução, teria sido, não que eu não ia errar, mas teria sido um pouco mais leve. Sim, pesa muito, né? E são marcas, né, pastora, que fica, né? Sim. Na nossa vida. Eu falo assim, hoje como mãe, né, de um adolescente e de uma criança de 4 anos, é desafiador. Nossa. Porque os dois têm necessidades básicas diferentes. Muito. E até eu li um livro sobre isso, né? Tá em casa, até ela, não lembro o nome dele, mas é de uma psicóloga, né? Que ela trabalha só com criança. E com pais e criança, mas só na área infantil. E ela coloca ali as necessidades básicas de cada idade, sabe? É fantástico. Você já leu O Cérebro da Criança? Eu acho que não, pastora. Vou ver lá em casa. Fantástico. Preciso ler. Eu estava pesquisando uns livros para me ler, por causa da idade da Sara, né? Tem todas as idades. Nossa, Sim. Eu acho que é uma pós-graduação. Se eu não me engano, eu até salvei ele no meu carrinho. Eu não lembro comprar. Ele é fantástico. Tanto na área cristã, como na área pedagógica. Sim. É fantástico, você vai amar ele. Eu não vou esquecer, porque o nome é fácil. Eu te amo. Perfeito.
Porque eu falo assim, a necessidade deles é totalmente oposta. O Breno hoje, eu não fiz o teste nele ainda, mas ele é fleumático com melancólico. Então, a Sara já é eu escrita. Ela veio, tá? Ela veio igualzinho. Mas você não pediu? Pedi, ela veio com o cabelo enrolado, Ai, né? que lindo. Maravilhosa, só que vocês sabem que a geração que vem depois, em que jeito, gente? Como que vocês falam, pastor? Eu esqueço. A porção dobrada, não é? Ah, meu pai. Então assim, ela veio assim, umas 5 porções dobradas. Nossa. De mim, assim, né? Então Gi, ela mas é fantástico, porque se você já é uma bênção, olha a porção Amém, dobrada. meu Deus. Ela assim, Ela ela vai contribuir muito mais. Nossa, ela é incrível, pastora. Nessa parte, assim, com 4 anos ela quer fazer tudo, quer ajudar a mamãe a limpar a casa. Ai, Eu era assim, né? Quer ajudar eu a fazer comida, quer ajudar eu a cuidar do cachorro. Deixa a mamãe, deixa que eu faço. Quando eu tô cansada, deixa que eu cuido de você. É desse jeito, pastora. 4 anos, gente. Então, assim, ela veio muito eu ali, né? Servindo, que eu gosto de servir. E sobre o meu casamento, né, no caso. E eu fui, né, me batizei, tudo ali. Mas foi um processo também, porque eu tinha muita resistência paterna de Deus, sabe? Eu tinha uma resistência de receber presentes. Por quê? Eu era serva, né? Eu servia a minha mãe, cuidava do meu irmão, fazia comida com 9 anos, para receber algo em troca, porque é isso que a gente quer, inconsciente. Necessidade básica de uma criança de 9 anos, ainda é a conexão, né? Pastor, eu acho que a conexão... Olha, eu até li um livro chamado Acolhendo a Sua Criança Interior. É maravilhoso esse livro. Ela fala sobre isso, que é uma das necessidades básicas que a gente vai ter para a vida toda, de se conectar, né, com as pessoas ali, né? E eu lembro que eu tinha essa dificuldade lá naquela época, porque eles trabalhavam muito e minha mãe ela tem um gênio forte. Eu puxei para minha mãe, né? Só que eu sou amansada. O Espírito Santo me amansou, né? Cuidou de mim, glória a Deus, né? Então, assim, ela era mais difícil. Então, ela tinha dificuldade de dar um abraço. E, isso é fantástico, eu sou amansada. Eu sou amansada. Mulheres, sejam amansadas. Amansados, senhor. E foi assim, né? Vamos dizer, colocou um cabresto ali na pessoa para, né? No isso bom é sentido. conversão, eu acho. Conversão, total. Quando a gente é convertido... A gente amansa. Amansa, porque é aquela história. Se eu não tenho Espírito Santo, quem eu tenho? Meu Deus, então vamos voltar lá, né? Vamos voltar pro caminho, né? Que a gente, às vezes, é sutil, né? Vai saindo. E, enfim, a minha mãe, assim, isso é muito... Eu queria falar isso pra vocês, mulheres, e pra homem também. Eu achava que eu era rejeitada pela minha mãe, né? Porque a minha mãe, ela é colérica. E ela não teve uma cultura de pais que abraçassem, que falava que ama, né? Eu te amo, minha filha, você é preciosa. Não existia. Minha mãe tem 63 anos. Minha mãe é nova, pastora, é linda, sabe? Se você vê ela assim, ela é super enxuta. Mas ela era sempre secona, aquele jeito mais, personalidade mais secão. Não sabia abraçar, falar que ama, né? Ela não aprendeu. Não aprendeu, né? Então não tinha como esse temperamento ser transformado. Sendo que nem conhecimento sobre isso, ela nem até hoje ela não tem. Por mais que eu tento falar algumas coisas para ela, é de outra geração, né? E aí eu precisei perdoar a minha mãe, pastora. Muito, sabe? Tipo assim, eu tava aprendendo a tocar teclado, ainda até hoje não aprendi, porque eu parei a aula, mas eu tava ali, tocando um louvor, cantando, em casa sozinha. As crianças, nesse dia, tinham ido pra escola. A Sara dormindo e o Breno tinha ido pra escola. E aí eu tava lá, tal, tocando louvor, né? E aí o Espírito Santo falou assim pra mim, o Senhor não tá aceitando o seu louvor, a sua adoração. E aí foi um tapa na cara, né? Eu me esforçando, né? Ensaiando, tal, ali. Aí eu falei, como assim? Por que não está aceitando minha adoração, né? Eu quis fazer um momento o meu devocional com ele, eu cantando e tocando, um louvor que eu tinha aprendido. E não colocar cantado, sabe? E era aquele louvor assim, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Era esse louvor. Aí ele falou assim, como, né? Eu falei, mas por quê? Ele falou, orgulho. Chutou uma palavra, orgulho, na minha cabeça. Falei, orgulho, mas eu sou orgulhosa. Todos nós somos, né? Falei, mas em qual parte que eu tô sendo orgulhosa que o meu louvor não tá te agradando? Ele falou, com a sua mãe. Você precisa perdoar a sua mãe. Olha isso. Se você não perdoar a sua mãe, ainda do passado, eu não aceito o seu louvor. Ele falou, pode cantar, pode aprender, não é sobre unção, não é sobre técnica vocal, não é sobre tocar, é sobre aquilo que você carrega no teu coração.
você precisa honrar o seu pai e a sua mãe. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque isso vai servir para muitas mulheres. Eu afrontava a minha mãe. Não confrontava. Toda vez que ela ia na minha casa, a gente... sabe quando dá choque? Era assim. E aí Deus falou assim pra mim, você não honra ela. Você não tá honrando a sua mãe. Se você não tá honrando a sua mãe, o que a palavra diz? Ele corta a gente antes, pastora. Não chega no 128. Eu sempre falo, acho que até falei no outro podcast a respeito disso, que existe duas coisas fantásticas que vêm quando nós honramos a autoridade, principalmente de pai e mãe. Sim. Que é prolongar os nossos dias e a bênção financeira. Isso. Que há sobre nós. Essa questão da honra, em qualquer autoridade, mas pai e mãe, ela é necessária. E como que muitas vezes, isso fica uma dica para você, mulher, às vezes você não prospera, às vezes existe algo aí bloqueando a sua vida e a gente tem que fazer essa avaliação. Sim. Gente, é tão fantástico quando eu ouço vocês, porque Deus não estava aceitando e a gente acha que Deus aceita tudo. É de coração. Epa! Então, a gente tem que fazer uma avaliação, ser sincero. Exato. Para que haja uma mudança nas nossas atitudes. Sim. E é fácil perdoar? Acho que eu achava que eu estava certa. O que você fez em relação a isso? Foi um processo também, né? Outro processo, né? Porque assim, por que no louvor... Acho que eu vou dar o nome desse podcast de processo. Processo, porque a gente tá falando tanto de processo, né, pastora? Eu lembro assim, né, que eu amo o louvor, sabe? Eu não nasci, eu não vou falar mais isso, porque ele já incomodou. Eu ia falar que eu não nasci com o dom, porque não é verdade. Na verdade, provavelmente eu nasci com um dom, só que esse dom, ele veio, vamos dizer assim, sendo revelado conforme o Senhor veio me tratando. Sim. Porque por ser sanguínea, o sanguíneo ele tem um orgulho fora do natural, né? O sanguíneo nato, não tratado, ele quer aparecer a todo tempo. Ele é aquela pessoa que quer se aparecer, sabe? Faz 300 coisas ao mesmo tempo. Exatamente. E quer sempre estar em evidência. Mas isso já é da nossa essência, né? Mas eu não sabia disso também, né? Só que eu era o oposto disso, gente. Eu não queria aparecer. Porque eu achava que eu não era capaz. E isso também, Paulo fala que é orgulho. Eu li um livro chamado Ego Transformado. Esse livro é desse tamanhozinho, pastor. E ele te quebra. Porque quando Deus te dá um dom, eu lembrei de você lendo o livro. Você me contou que você não ia mais procrastinar naquilo que Deus tinha te chamado, né? Eu tava lendo o livro e lembrei. Lembrei, ele é pequenininho, mas ele é fantástico. Você lê ele assim, num dia, rapidinho, sabe? E ele fala lá que quando Deus te dá um dom, ou Deus quando você não sabe o que é dom, mas aquilo queima seu coração para fazer algo, e você fala não, é orgulho. Tipo assim, e não assim, não, mas eu, igual Jeremias 1:5, mas eu sou tão pequeno, Senhor. Aí o que Deus faz com ele? Arrebenta, né? Coloca um monte de sabedoria nele, um monte de palavra na boca dele, sabe? Você é pequeno, mas eu não sou, rapaz. Exatamente. Tipo assim, é bom que você pense que você é pequeno, justamente para você não se engrandecer, né? Não se vai descer achando que é sobre você. Né? Até isso Deus já me tratou nessa parte, sabe? E aí eu lembro assim, nesse dia, né? Nesse exato dia, eu falei, mas o que eu preciso fazer? Ele falou, para de afrontar a sua mãe. Você não tá amando ela. Você não tá honrando a sua mãe. Olha a diferença que você faz com seu pai e com a sua mãe. É que o meu pai, porque a maioria dos problemas que eu tive na minha casa foi meio que 70% paterno e o restante da minha mãe, certo? Então, assim, o meu pai, eu já não tinha esse problema. Porque meu pai, ele tem um problema intelectual, sabe? Esqueci a palavra agora certa. Ele tem dislexia, dificuldade de aprendizagem. E ele também não ouve, ele é quase zero. Então, por isso, eu tinha uma muleta, você entende? O perdão para o meu pai foi mais fácil do que para minha mãe. Sim. Porque eu já achei algo que fosse mais fácil perdoar. E aí, meu pai, eu sento no colo, até hoje, eu sento no colo do meu pai, eu abraço ele. A minha mãe, nessa época, ainda eu abraçava tudo ela. Mas eu abraçava não de alma. Tinha resistência. Tinha resistência, não era um abraço verdadeiro, sabe? E aí o Senhor me trouxe ela como uma filha dele.
né? Porque é muito sério isso. A gente está tocando numa vida, né? Antes dela ser minha mãe, ela é filha de Deus. Ela é criação dele, né? Então, assim, ele já me tratou como uma missionária, vamos dizer assim, que ia levar a verdade para ela, para que ela viesse a se converter a Cristo Jesus, né? E ainda não chegou, mas eu creio que muito em breve isso vai acontecer. Então, e aí eu lembro que ele falou isso para mim, ó, só honra. Não fala nada. Quando ela estiver falando algo que te incomoda, que te confronta, tipo, que te afronta, que te ofende, amém, tudo dá graças, sabe? Se posicione, mas sempre com educação. Porque você é... O que Jesus faria, filha? O que Jesus faria se fosse ele? Essa pergunta é fantástica, né? Se todos nós parássemos e respondêssemos essa questão, essa pergunta, exatamente, eu acho que a nossa vida ia fluir em outro nível. Exatamente. Porque nós, muitas vezes, não sei se com você, mas muitas vezes a gente não quer nem saber o que Jesus faria. O nosso orgulho está tão ferido, as nossas emoções, exatamente, a gente está tão... A gente quer partir para a guerra. Exatamente. E quer fazer do nosso jeito. E a gente muitas vezes faz. Faz. Não dá. Você sai machucado, né? O meu esposo, pastor, ele é um homem maravilhoso, sabe? Ele tem uma sabedoria, ele é, assim, ele sempre foi, eu falo, o meu esteio. Aquela pessoa que mais equilibrado nas emoções, né? E ele falava assim para mim, amor, você precisa parar de falar assim com a sua mãe. A sua mãe não conhece Jesus. A sua mãe tem as dores dela, sabe? Mesmo sendo terapeuta, pastora. Mas na época eu ainda não era. Mas aí isso passou, né? Aí ela falou assim, ele falava assim pra mim, olha só como você fica. Ela vai embora, você chora. Porque ela vem pra cá, porque ela não mora aqui, ela vem pra cá, em vez de você aproveitar a sua mãe, né, de fazer uma mesa pra ela, eu fazia. Só que dava briga. Tinha alguma coisa ali que, né, porque eu era muito chata, sabe? Que ela queria sempre ter razão, o nariz lá em cima, sabe? Um orgulho, pastora, né? E isso antes da psicanálise, né? E Deus tratando já antes. Aí eu falei assim, essa questão de tocar foi antes da psicanálise. Aí ele falava isso pra mim, eu falei, mas eu não consigo. Ela me dá nervoso, ela começa a falar as coisas, eu já quero, sabe? Ele falou assim, tá errado. Ele falava pra mim. E aí, nesse dia, ele me lembrou dessas conversas. Na verdade, Deus usava a vida do meu marido, ele quase escancarou pra mim. Tipo assim, né, é eu que tô falando com você, não é ele. Porque ele trazia uma paz na hora que ele abria a boca dele que excedia toda a minha ira. Né? Vamos pegar esse gancho, já ensinar essa mulherada a importância de estar debaixo da autoridade até do esposo. Exato. Olha que fantástico. Ele é sendo usado como boca de Deus para ministrar no seu coração. E eu vejo hoje que muitas mulheres têm dificuldade para ouvir o marido. Sim. Eu vejo muita dificuldade. E esse teu exemplo é fantástico. Sim. Você ouviu como Deus falando com você e realmente é isso. Era o próprio Deus. Sim. Não, era assim. E ele me acalmava, sabe, pastora? Você via que não era... Aí depois, quando aconteceu isso, que ele me travou essa luta comigo, né? Eu falei, eu travei com Deus, né? Porque ele não briga com a gente, né? Aí eu fui entender. Eu falei, nossa, é verdade, me perdoa. Aquele dia eu caí de joelho, eu chorei. Pedi perdão pro Senhor. Eu falei, pai, me perdoa. Ele falou assim, não é pra mim não, você tem que pedir perdão, é pra ela. Né? Não é pra mim não, eu já te perdoei, ó, né? Porque eu conheço teu coração, sabe? Né? E aí, se eu não me engano, teve esse momento, né? Não sei se foi um encontro com Deus que ela fez. Eu falei, mãe, eu amo a senhora, sabe? Se eu sou quem eu sou hoje, é porque a senhora, eu me inspiro, realmente, minha mãe é uma mulher guerreira, trabalhadora, sabe? Essa parte de ser forte, de ir pra cima, de não parar, vem dela, né? Eu entendi que Deus escolheu ela e o meu pai, porque os dois têm características, os dois têm personalidades que iam favorecer o propósito que Deus tinha na minha vida, né? Então, isso é muito forte, pastora. Eu aceitei a minha paternidade, porque na infância eu cheguei a falar que eu não queria ter nascido naquela família. Por quê? Por causa do que eu via. Né? Eu falava assim, por quê? Eu já conversava com Deus. Eu lembrei de uma coisa que se eu lembrei, acho que era interessante falar. Eu morava em casa de Coab. E a casa de Coab, na época, tinha aqueles... a parte onde é o registro de água, tinha uma casinha. Não sei se vocês já chegaram a ver. Já. E eu sentava ali, porque minha mãe trabalhava à noite. Olha lá. Minha mãe trabalhava à noite. E eu que fazia a janta. Eu era dona de casa, muito nova. E porque minha mãe chegou um tempo que começou a trabalhar à noite.
E aí, quem cuidava da casa era eu, mas eu já era mais velha. Devia ter uns 13 anos, né? Então, assim, fazia tudo, né? O meu irmão ia pra escola, eu estudava à noite, né? Eu ficava de dia, trabalhava de dia, estudava à noite. Então, eu deixava tudo pronto e tal. Então, foi difícil também, né? Eu fui muito forjada, mas eu entendo que até isso era a propósito de Deus na minha vida. Porque senão eu não seria quem eu sou hoje, sabe? Não teria testemunho para contar. Quem eu seria hoje, pastor? Né? Então, assim, não tem como. Eu aprendi a ressignificar a minha história. Voltando nessa parte, eu lembro que era tão difícil, era tão pesada a carga, mesmo sem entender quem era Deus, eu sentava ali nesse banquinho do registro e o céu, eu lembro até hoje, aquele céu escuro de noite. Isso, depois que eu tinha feito todos os afazeres, ou eu não tinha ido para a escola, alguma coisa assim. Eu sentava ali, eu chorava tanto, olhava para o céu. Mas eu chorava. Hoje eu conto sem chorar, mas quando eu contei as primeiras vezes eu chorava bastante. É porque, graças a Deus, eu já fui curada, né? Sim. E eu falava assim, por que o Senhor me fez? Eu falava assim pra ele. Né, para viver uma situação dessa. Eu não aguento mais, eu falava pra Deus ali, sabe? Por que eu nasci, né? Exatamente. Por que eu nasci? Olha essa casa, é uma bagunça, tem briga todo dia. Todo dia tinha briga, pastora. Né? Meu pai chegava em casa e começava aquela bagunça, sabe? Eu falava, eu não quero viver desse jeito. Eu falava pra ele, né? Eu nunca tentei me matar, me suicidar, mas eu já orei pedindo pra Deus me levar, já. Né? Olha que fantástico. Não sei se você percebeu isso. Você ia pra um cantinho e orar, né? Você nem sabia que era uma oração, mas tinha uma conexão com Deus. É. Você viu que em várias vezes da sua vida você fala isso? Que Sim. você tem essa intimidade com Deus? Isso vem desde pequeno. Desde pequeno. É incrível, eu já pensei nisso já, sabe? Quando eu liguei isso daí, né, eu chorei muito também. Eu falei, olha, então quer dizer que ele sempre cuidou de mim. Sim. Eu nunca tive sozinha, sabe, na minha vida. Ele sempre estava comigo. Mesmo né? sem entender. Sem entender nada. Quantas mulheres hoje estão passando por isso? E às vezes, eu quero deixar isso para você que está nos ouvindo. Às vezes você está ouvindo a história da Gi. E você fala assim, poxa vida, eu me identifico. Sim. Eu também me vejo sozinha. Mas eu quero dizer, você não está sozinha. Você tem um Deus que você pode ir lá, em cima da pedra, Sim. lá perto do registro. Você pode ir em qualquer lugar. Em qualquer lugar e ter uma conexão com Ele. Você não está só. Você não está só. Grava isso no seu coração. Exatamente. E o que você fez? Depois que Deus ministrou isso no seu coração a respeito da sua mãe, você abraçou ela no encontro. Sim. E como que tá isso? Olha, pastora, foi uma virada de chave na minha vida, sabe? Porque eu entendi a soberania de Deus na minha vida e o que é honra e o que é favor de Deus, né? E depois disso que aconteceu, eu parei de discutir com ela. No começo, assim, você tem que engolir, né? E aí vai virando um hábito, sabe? E aí eu comecei... Sabe o que eu pedi pra Deus? Eu falei, então me dá a ótica que o Senhor tem sobre a vida dela. Me mostra como o Senhor vê a minha mãe, sabe? E aí o Senhor falou pra mim, assim, como uma vida, ela é uma vida preciosa pra mim. Né? Eu escolhi ela pra ser sua mãe. Ela é tão preciosa quanto você. Não é, tipo assim, eu não sou a última bolacha do pacote, entende? Né? E ela é muito preciosa para mim. Então, eu tirei você, eu resgatei você para que você fosse luz na vida dela e não trevas. Para que você fosse luz nos teus familiares e não trevas. Sabe? E aí, ele falou assim para mim, como eu me revelei a você? Eu falei, em amor. Como eu te acolhi? Como filha, pastora, teve tantas vezes que eu fui pro meu secreto e deitei no modo feto que você não tem noção. Eu lembro até hoje, na cama do meu filho. Eu ia pro quarto dele, eu gostava de ir lá, no quarto dele. Ele nem sabe disso, eu acho. Vai saber agora, depois que ele viu o podcast. Eu deitava na cama dele, quando eu não tava bem emocionalmente, e eu ficava assim, como feto, porque eu queria voltar lá na infância. Hoje entendendo, né? Sim. Na área da terapia, que é porque eu tinha coisas da infância para ser curada. E não entendia de terapia, sabe? E quem foi meu terapeuta? Jesus. Ali, né? Então, assim, eu entendi que qualquer teoria, né, terapêutica, qualquer abordagem sem a Bíblia, ela é vã. Ela vai ser boa por um tempo, né? Vai resolver por um tempo, mas depois a pessoa vai voltar. E não estou dizendo que não volta, só porque a gente é cristã. Só que o voltar é nível diferente. Né? Eu já passei por isso. São níveis, eu já saí daqui. Né? Eu já saí desse lugar. Não vou permitir que isso aconteça de novo. Né? Então a gente vai. É muito forte, é muito profundo isso, sabe?
E aí, pastora, aconteceu muitas coisas, né? Na minha vida depois disso. O louvor fluiu mais. Porque eu pedia dom. Eu falava assim, eu tive muita dificuldade no louvor, eu era muito desafinada. Eu não tinha ouvido desenvolvido, porque eu não comecei desde criança. Tocar, minha mãe não tinha... Nossa, eu gostava, né? Mas financeiramente nós não tínhamos condições. Então, assim, eu nunca fiz a aula. Nossa, eu sonhava que eu queria fazer aula de teclado. Eu também. Né? Ah lá, né? Sabe que nós somos muito parecidos. Muito, pastora. Sabe o que eu fazia? Você vai dar risada, gente. Eu devia ter uns 6 anos, eu lembro disso aí. Tem coisa que a gente lembra, né? Eu morava no fundo da casa da minha avó. E eu ia pra escola e depois ficava com ela. Eu me vestia de cowgirl. Vai vendo, gente, a cena. Colocava uma calça jeans ali, uma camisa, né? E aí eu vim de Mendonça, lá na época a festa do peão era famosíssima. Então era muito, muito assim, desse estilo, desse naipe. E eu tinha um violão de plástico, sabe aquele de brinquedo? Aí não tinha microfone, nada. Era muito pobre, gente. Muito simples, sabe? E eu pegava uma corda de cadeira, dessas cadeiras de área. Eu amarrei ela no teto lá na varanda e fiz de microfone. E ali eu tocava, cantava. Você tem noção? Ai, era muito engraçado, gente. Muito engraçado. Eu tinha sonhos também, né? E eu até contei isso várias vezes aqui na igreja, em algumas oportunidades. E hoje o meu filho de 23 anos, ele se formou no piano com 17. Ah, que lindo. Hoje o Juan tem 13 e ele está no 8º ano de piano. Olha só. Ele vai se formar o ano que vem, com 15 anos. Olha isso. Porque, não que a gente meio que fez uma exigência para eles, sim. Porque você também não pode deixar a criança ficar resolvendo tudo, porque eles não têm condição para isso. Mas é que eu sempre quis estudar e nunca tive dinheiro. Eu passava perto da escola, lá na cidade que eu morava, em Santa Fé do Sul. E assim, o olho brilhava, aquela vontade de fazer uma aula de teclado. Mas que jeito? Como? Não era uma necessidade, financeiramente. Né? Então... E balé, então, pastora? Não, o balé não foi. Eu não tive essa tinha. vontade. Mas as aulas de música, assim, de fazer piano, eu entrei na escola uma vez, vi preço, mas era assim... Muito caro. Não dá. Não tinha, até hoje, né? Não é barato, né? Mas assim, hoje, graças a Deus, o Senhor vivemos do favor dele, né? E hoje eu vejo meus filhos formados. Assim, o Juan se formando com 15 anos. O Jonathan, acho que foi com 16 que o Jonathan se formou. Olha que lindo. Acho fantástico. Acho muito fantástico, assim. É maravilhoso. E fora que a música, né, pastora, ela é maravilhosa, né, pro cérebro, né? Nossa. O meu menino, ele começou com 7 também, fazer teclado, que era o que eu queria. Eu queria órgão, né, na época, na verdade, que eu achava lindo e tal. E ele tinha um déficit na escola de atenção, né? E aí, quando ele começou a fazer a aula de teclado, com 2 anos melhorou, era outra criança. Outra criança. Olha aí. Foi diagnosticado com TDAH, nível hard. E a aula, o futebol, ele fez karatê, isso ajudou muito. Olha só. Então, muitas vezes a gente fica com aquele negócio diagnóstico que parece que é um bicho de 7 cabeças. Gente, cuidado. Existem alguns caminhos que ajudam muito. Muito, muito. A música, o esporte. Então, fica a dica aí para as mães também de plantão. Isso, se você tem filho, às vezes, com alguma... E você está pensando, meu Deus, e agora o que vai ser da minha vida? Existem caminhos. Tá? Além de nós termos um Deus totalmente poderoso, maravilhoso, que Ele pode trazer a cura. Mas mesmo se não trouxer a cura, existem caminhos para que você possa avançar, ajudar e a vida ser mais leve. Hoje eu vejo o Juan, ele tomava medicação, já faz 1 ano e pouco que ele não toma. Ele mesmo falou, mãe, eu não preciso mais tomar. E eu com o coração na mão, falei assim, meu Deus, como vai ser as provas, né? Porque no dia de prova, o TDAH fazendo, ele ia mal na escola, tem toda uma história. E eu falei, então tá bom, a gente vai fazer uma avaliação. Se você conseguir, você fica sem medicação. O ano passado foi tranquilo, foi super bem, notas excelentes. Tem algumas dificuldades com atenção? Tem, lógico que tem. Porém, nada gritante, nada que... Atrapalhe. Começou a fazer esporte, começou a fazer karatê, futebol. Isso ajudou demais. Né? E é isso aí. É bom demais. Eu em casa foi a mesma coisa. O Breno também faz taekwondo e não parou mais, né? Do teclado ele foi pra guitarra, agora ele tá fazendo guitarra e gosta. É uma área que ele gosta e se encontrou ali.
e tá tudo bem, né? E voltando na questão do relacionamento, né? Eu perdoei tudo ali a minha mãe, né? E ficou tudo bem. E hoje a gente é tão assim mais íntima, pastora, que teve uma situação com meu irmão que eu entrei em oração de madrugada, né? E ela é católica e eu sou evangélica. Falei, mãe, vamos começar a orar pelo Paulinho de madrugada? Ela, vamos. 3 horas da manhã, nós duas, pastora, uma semana. Né? Então, assim, a placa hoje para nós não é mais um problema, sabe? Mas por quê? Porque eu fui obediente, eu fui submissa àquilo que Deus tinha pedido para mim. Né, submissa. Eu não sabia que eu estava tendo orgulho, eu achava que eu estava certa, sabe? Então, assim, hoje a gente tem uma... Tanto que esse final de semana ela veio para cá no sábado, dormiu em casa e foi embora ontem de manhã. E, assim, a gente tem uma amizade hoje. Ela liga para mim quando ela não tá bem, né? Às vezes ela passa algum perrengue, né? Rompeu. Porque aí era assim, ó, olha o sentimento que eu tinha. Ela ia embora, eu chorava. Porque eu sei que mãe e pai não é eterno. Assim como eu também posso ir primeiro que ela, um exemplo, sim, né? E eu falava, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Depois que ela ir embora, depois né, de não aproveitar. Poxa, sabe? Ela um dia vai embora. Minha mãe é mais velha do que eu, é natural. Naturalmente, ela iria embora primeiro que eu, né? Falei assim, e aí, o dia que ela morrer, como que vai ser no caixão? Eu vou ficar chorando por coisas que eu não vivi com ela? Sabe? Eu ficava me perguntando isso. Essa fala é fantástica, né? Porque aí muitas vezes a gente vai ficar chorando por algo que eu não vivi. Desperdiçou. Exatamente. Não desfrutei, não vivi. Isso deu uma paz na minha casa, uma paz de espírito, sabe? No meu casamento, porque hoje, quando ela vai em casa, a gente serve ela, né? Ali, por mais que às vezes alguma coisa que, né, eu tenho sabedoria, Deus me deu essa sabedoria para aprender a lidar com a minha mãe, né? E honrar, gente, uma coisa que eu queria falar também. Eu era muito tipo assim, tudo que a minha mãe falava era um martelo na minha vida. E não é bem assim. A honra é você aceitar seus pais como eles são, mas aprender sempre com respeito a se posicionar. Sim. Sabe? Então, assim, é sentar com eles e falar, mãe, ok, eu entendo, né, que a sua visão é essa, mas olha, eu tenho outros projetos. Sabe? Até na questão da conversão, ela não aceitava, né? Eu ir para a igreja evangélica, né? E aí teve um dia que eu me posicionei, né? Porque ela falava muito e eu ficava muito mal. Porque achando que eu estava errada, entende? Sabe aquela... eu acho que eu tô indo pro lado errado. Não deve ser desse jeito, sabe? Virando um cabo de guerra. Isso, E casada. E ela tinha muita influência nessa área, na minha vida, em muitas áreas. E aí, um dia eu sentei e falei, mãe, o que a senhora prefere? Eu antes, olha o meu casamento antes, ou depois, sabe? Falei, olha só pro meu relacionamento com meu marido hoje. Ela pensar sobre, né? Fiz uma pergunta para ela. Eu falei, eu respeito a sua religião. Inclusive, eu influencio a senhora a não só ir à igreja, mas a servir a igreja que a senhora está, né? Fazer algo ali, sim, sabe? Falei assim, eu amo. Eu me encontrei, sabe, mãe? Eu falei assim, com o maior carinho para ela. E eu pedi para ela não falar. Eu falei, agora quem vai falar sou eu. Muito com respeito. Depois, quando eu parar de falar, a senhora pode falar o que a senhora quiser, que eu não vou te cortar. E nem vou ser uma pessoa sem respeito. Vou te respeitar em todo tempo. Falei para ela nesse dia. A partir daquele dia, isso foi antes dessa questão dele tratar o orgulho, tá? Lá atrás. É uma história bem longa. Mas assim, gente, honrem seus pais, sabe? Vocês que são casados, que ainda têm conflito com seus pais, se vocês não resolverem esse problema paterno e materno, você vai refletir isso no seu casamento, que é o que acontecia comigo. Acaba sendo um ciclo geracional, né? Geracional. Você acaba repetindo. Exatamente. Aquilo que você tem tanto pavor. Transfere maternidade. Esses dias eu estava estudando um artigo sobre isso, né, devido à nossa área. E ali eu achava que a gente transferia só o pai para o esposo, mas a gente transfere a mãe também. Não que ele vai ser a nossa mãe. E realmente eu enxerguei isso, que o meu marido tem o mesmo temperamento da minha mãe. E por muitas vezes me dava, sabe aquela, vou usar a palavra certa, eu tinha resistência e eu pegava ar com ele, não é ar, não é ser isso, mas assim, eu não gostava de algumas coisas, ranço, essa é a palavra, eu pegava ranço dele
Porque, na verdade, o ranço estava lá na minha mãe. Aham. Aí, quando Deus me revelou isso, eu falei, gente, é verdade, ele age Sua mãe é igual. colérica e ele também, né? Exatamente, porque ele tinha dificuldade de abraçar, de falar a mesma coisa da minha mãe. Aham. A mesma coisa. E aí eu achava que eu não era amada por ele. Até a gente entender a linguagem do amor, né? Ele também, hoje, meu marido, ele assim, ele entendeu que ele precisava estudar sobre relacionamento. Ver esses conflitos dentro do casamento, nada como ouvir a voz de Deus, sabe? E entender, voltando na questão, eu senti de voltar nessa parte de Jesus. Lembrar que mesmo que o seu esposo ainda não se pareça com Cristo, não entendeu Efésios 6, você como mulher que abriu os olhos primeiro, você vai construir um esposo de Efésios 6. Agora, se é o contrário, se o esposo acordou para Efésios 6, a esposa não é a mulher de Provérbios 31, opa, então é você que vai construir a mulher de Provérbios 31. Sim. Né? E é sacrificial. O amor, pastor, o matrimônio é o quê, né? Sacrificial. Com certeza. É um sacrifício, então é todos os dias, né? E hoje eu falo assim, que nós dois como casal, a gente vive a plenitude no casamento, pastora. Que bênção. Nós não desistimos, sabe? Em nenhum momento, assim, de altos e baixos na nossa vida, ainda existe, mas hoje em outro nível, graças a Deus. Né? E sempre vai existir, né? E tem que ter, né? Senão não é Sim, normal. sim. Uai, né? Eu falo que um conflito, ele revela algo que está errado. Sabe o que eu ensino muito, até para meus clientes? Nós somos, para estar tudo bem, para nós temos a visão que estamos vivos, nós precisamos ser igual aquele coração. Você já fez o elétron do coração? Já. Se tiver assim, o que acontece? A pessoa está morta. Já era. Então, é altos e baixos. Quando a gente fala isso, muitas clientes minhas levam um choque. Como assim? Eu falei, gente, porque a nossa vida é feita de altos, momentos que a gente está radiante, está tudo dando certo, e algumas situações que não estão tudo bem. Sim. Que algumas coisas estão acontecendo, alguns conflitos, mas está dizendo que você está viva, ou seja, tudo vai dar certo. Exato. O problema é quando está tudo assim. Muito normal. Morreu. Não tá, já foi. Nem existe essa pessoa. Morreu. E tem que tomar cuidado com isso também, né, pastora? Sim. Porque a questão do relacionamento, sabe? Casais que dormem em quarto separado, né? Porque às vezes o marido ronca, por exemplo. Gente, tem médico para isso. Tem tratamento para apneia, né? Gente, tem que tratar e tem que ver o porquê e ir atrás da Sim. solução. Tem gente que é contra médico. Tem cristão que não E quer tomar medicação. terapeuta, então, pastora, a gente tá rompendo, fala sério, né, pastora? Verdade. A verdade, eu admiro vocês, né? Assim, como terapeutas de casais, o pastor sendo psicólogo, e vocês rompem nessa área. Porque precisa romper. sabe? É fundamental. A gente tem que ter só um senso, né? Porque existe várias abordagens, né? Igual você comentou do livro. Eu estou lendo um livro que a base dele é constelação. Eu não gosto de constelação, por causa da base dele, que Sim. a gente sabe que é mística. E tudo que é mística não está na palavra. Mas por que eu fui ler esse livro? Porque eu preciso ter conhecimento. Quando eu sentar diante de um constelador... A gente precisa aprender aquilo que a gente também não acha que é adequado. Isso. Porque a gente tem que ter conhecimento naquela área. É igual você ir para uma guerra, né, pastora? Eu falo assim, meninas, olha só, é uma coisa Tem que que eu conhecer aprendi. o adversário. Tem que estudar ele. Não tem como. É igual jogo de futebol. Pois é. Vai jogar, já tem que saber com quem Não tem você vai como. jogar. Qual é as fraquezas? Qual é a tática? Qual é a tática que ele usa? Tem que conhecer Satanás, gente. Não tem jeito, não. Gente, então hoje nós vamos encerrar por aqui. Sim. É tanta coisa, né? Dá vontade de ficar aqui maravilhoso, até... pastora. Mas, você já é convidada para o dia que você tiver um tempinho aí na sua agenda voltar. Pra Prazer, gente pastora. continuar sobre esse assunto, sobre criação de filhos, submissão. Que eu tenho certeza que essa mulherada que vai assistir esse podcast tem tantas dúvidas. Não que nós, né, somos perfeitas, que está muito longe disso. Meu Deus, porém, nós estamos buscando a excelência em Deus nos estudos, para que a gente possa romper nas nossas vidas, né, Gi? E também ajudar outras pessoas, tanto dentro da igreja, nos nossos ministérios, quanto na área terapêutica. Se você precisar, às vezes, de ajuda, pode procurar. Psicanalista
sexóloga, também trabalha com casais. Sim. E a gente não tem problema nenhum em dividir isso. Não, é o reino, né, pastora? É o reino, é a essência, cada um tem uma mensagem, né, que carrega. Eu acho lindo isso, eu acho lindo o reino. Para você encerrar, qual é a mensagem final que você quer passar? E teve um dia que eu estava orando em casa, para variar no meu tempo com Deus, mais uma vez. Tem que finalizar com ele, né, ali. Em cima da pedra. Eu estava lendo a história de Salomão, a história de Salomão. Quando ele pede para Deus, né, Deus pergunta para ele o que ele quer. E aí Salomão fala assim que quer o conhecimento, né? Aí eu falei assim para Deus, falei assim, eu não aceito menos que isso. Eu quero. Então, assim, eu lembrei, porque as pessoas iam com Salomão para perguntar as coisas. E como liderar um povo sem sabedoria? Liderar um povo que tinha vindo de um governo excelente, que era do pai Davi. Pois é. Olha isso, grande, né? O cara, vamos dizer assim. Eu e as minhas conversas, né? Assim, com Deus, né? No íntimo, né? Sabe o que ele me respondeu, pastora? Vai ler. Ai! Então, é isso que eu deixo para vocês hoje, homens e mulheres que estiver assistindo, né? Primeira coisa, gente, mata o orgulho de vocês para viver um relacionamento pleno, sabe? Entenda que o casamento, ele é sacrificial e é das duas partes. Assim como o meu esposo ministrou meu coração aquele dia, né? Que não existe certo e errado. Aqui nós somos um, então vamos abraçar e vamos acabar com isso, né? Então façam isso, sabe? Comecem a trabalhar isso na vida de vocês, é importantíssimo, né? Homens, entendam o papel de vocês. Vocês vieram como Deus distinguiu, incumbiu a parte do quê? A incumbência de ser um sacerdote, não só provedor financeiro, porque tem muitos que provam financeiramente e esquecem do resto. Mas a parte emocional da mulher também é de vocês. Eu amo essa parte onde fala assim, que o homem, ele tem a incumbência, não com essa palavra, de santificar a esposa. Olha como isso é forte, pastora. Quer dizer, vocês, homens, precisam entender que a santificação da tua esposa depende de você. Né? E a mulher honrar. Né, a honra, não expor a vida do seu marido, sabe? Não expor as brigas, as confusões que tem dentro da sua casa, as fraquezas dele. Não expõe. A não ser que for para um testemunho, igual a gente fez aqui. Sim. E que for conversado antes. Então, tudo que eu coloquei aqui, a gente já conversou várias vezes. Né? Vamos abrir a nossa casa, vamos dizer, interna, para que o nosso testemunho edifique outras casas. Então, se na minha casa foi possível, na sua também é possível. É isso, pastora. Acho que... Ai, Gi, muito obrigada. Continua, né? Por tirar esse tempo é um precioso para estar ajudando outras pessoas. Sim. Porque, na verdade, a intenção desse podcast e aonde chegar é colaborar para que outras pessoas vivam um relacionamento com Deus, Sim. com seu esposo, com a sua família, com Sim. seus pais, Sim. de uma forma diferente. Sim. Para que possa viver uma nova história, às vezes um recomeço, algo precioso para a vida deles. Sim. E é isso. Eu quero agradecer cada um de vocês que está assistindo e quero deixar algo aqui. Deixe seu comentário se você gostou, se você concorda, se você discorda. Isso, porque a gente não está com uma verdade absoluta. A gente está com a verdade. A gente está procurando levar a palavra de Deus de uma forma preciosa para vocês. Mas de repente você não concorda, ou se você quer ouvir algum tema nesse podcast que vai acrescentar na sua vida, a gente deixa aberto aqui para os seus comentários. Assista, deixa aí seu comentário, curte, para que chegue a mais pessoas, tá bom? Um beijo, Deus te abençoe e gratidão também pela sua vida. Obrigada, pastora, de verdade, de coração. Foi maravilhoso.